Estou abrindo mais uma vez aqui um episódio do O Podcast S.A. Nesta semana que a gente vai falar sobre o que a gente mais gosta, né, Sérgio? Que é o direito, o ramo do direito, o comercial focado no direito. Vai ser bacana. Então eu vou abrir esse episódio, primeiramente lembrando das pessoas qual que é o nosso objetivo aqui. O Podcast S.A. tem o objetivo único e exclusivo de compartilhamento de informações, benchmark, network, a gente fala tudo aqui de negócio, né? Insight, empreendedorismo, liderança, carreira principalmente, e carreira hoje... Hoje vai bombar. Papo de carreira hoje. Hoje tem um podcast dentro do outro podcast. É isso aí. Hoje vai ser bacana. Então é isso aí, pessoal. Aproveitando, já vou colocar os canais e pedir que você curta, compartilhe. Nunca siga o que o Sérgio fala nesse sentido. Sim, curta, compartilhe, porque nós estamos aqui doando o nosso tempo. Todos os nossos convidados, quando vêm também, doam os tempos. A sua empresa precisou de te liberar. Custamos o trabalho. A burocracia é difícil demais. É uma empresa muito grande, está difícil. E a minha empresa... Também. Tá aí junto, né? Então é isso, pessoal. O Podcast S.A. Estamos no YouTube, @o Podcast S.A. No Instagram, _podcast _SA. Estamos também no Rumble, que é uma outra plataforma de vídeo. Lembrando que o Spotify, onde a gente está com o podcast no formato de áudio, mas também vídeo. Quem quiser assistir também por vídeo no podcast, a gente está lá em vídeo também, porque a gente é aparecido. Muito chique. A gente é aparecido. Tá também no Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. E também no TikTok a gente tem que... Já estamos, mas tem que dar uma bombadinha, né, Sérgio? Fazer dancinha? Não precisa de dancinha. Ah, bom. Então, TikTok, você sabia, eu vi hoje isso, inclusive. TikTok só tem esse formato de dança no Brasil. Na China, inclusive, o conteúdo é de empreendedorismo, é de desenvolvimento de pessoas. No Brasil, que foi mais essa pegada um pouco mais cômica, né? A gente gosta muito de uma festa. Então é isso. Então eu passo a palavra para você, para depois passar os convidados aí. Muito bem. Apresente os convidados, não é pelo menos falei o nome, né? Não, eu vou pegar o gancho aí. Você já falou dos patrocinadores do nosso podcast? Falei, não falei? Falou. Patrocinadores, não. Nossos patrocinadores... Então, você falar isso. Isso aí, nossos patrocinadores são Mabruk, Comida Árabe, Verovino, a Vol Telecom. Vol Telecom está chegando em Juiz de Fora com um serviço diferenciado. Trilite, né? E Óticas Diniz. Também são os nossos patrocinadores, são quem confiou no nosso projeto aqui desde o início. E por que não falar do escritório Cefaz Nascimento, escritório de advocacia empresarial. Nós temos aqui convidados na mesma área, fazemos questão que faça a propaganda do escritório de vocês. Com certeza. Né? E a Beta Marcas e Patentes, que é o segmento da área jurídica também, que eu represento aqui. Agora sim, por favor. Eu vou dizer como é que tudo começou para a gente chegar onde chegamos aqui nessa mesa. Uma bela quarta-feira aí para trás, saímos para almoçar. Eu, o Daniel e os nossos dois convidados aqui. E o papo na mesa começou a ficar muito bom. Começamos a falar de carreira, de início de carreira, de empreendedorismo, essa pegada do direito empresarial nos nossos negócios, né? Essa questão comum. Deixa eu fazer um parêntese. Eram dois escritórios focados em direito empresarial. Aos olhos de qualquer pessoa, talvez com a cabeça mais lenta nos negócios, concorrentes. E saibam que nesse almoço trocaram até boas práticas de como é que é feita a contratação no seu escritório, como é que você faz isso, como é que você faz aquilo. E isso é o novo modelo de gestão. Gestão compartilhada para todo mundo crescer junto. Deste almoço, tivemos uma live no Instagram e dessa live estamos aqui no podcast. Então, sem sombra de dúvida, não existe concorrência, é uma parceria, né? E é exatamente isso que a gente quer mostrar, que isso aí pode dar certo. E estamos aqui com Pedro Reis e Emanuel Pacheco, da Pacheco e Reis Advogados, um escritório direcionado para o direito empresarial também, né, com serviços relevantes para os empresários aí da cidade, e não sei se de outros lugares, mas enfim. Estamos aqui, muito bem-vindos, e a palavra é do nosso querido amigo Emanuel. Bem-vindo, meu amigo. Prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado, Daniel. Obrigado, Pedro, também, meu sócio, está aí comigo em todas. Te liberou para estar aqui hoje? Meu patrão, né? Muito obrigado pelo convite. Com certeza, só na cabeça de pessoas limitadas que existe alguma concorrência. É muito interessante estar aqui com amigos e fluindo aquele papo que foi tão legal, né, cara? Eu acho que a gente não esperava, não tinha expectativa de que um papo despretensioso numa quarta-feira de carnaval seria tão legal e tão produtivo, com cabeças tão legais, com trocas tão interessantes. Então, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui.
Agradecer o convite igualmente, é um prazer novamente dividir a mesa com vocês, para a gente continuar nosso papo, né, a nossa conversa, que já dura, eu diria, 3 encontros. Foi um almoço, Sérgio, depois se estendeu para um café, depois nós tivemos a ideia de publicizar a conversa, né, através de uma live, e agora aqui com um pouquinho mais de tempo no podcast a gente vai continuar aí conversando um pouco. Agradecer ao Manuel também pelo alvará de soltura hoje, me permitiu estar aqui. E vamos tentar agregar aí mais conhecimento para a galera que está acompanhando. Com certeza agregaremos, não tenho a menor dúvida. A gente vai abrir o papo aqui como vai ser papo de carreira, né? A gente falando para pessoas do direito ou profissionais liberais, porque todos nós aqui temos uma formação dentro do direito, exercemos essa formação de formas diversas. Eu, o Emanuel e o Sérgio com um perfil um pouco mais comercial, o Pedro com um perfil técnico totalmente muito mais avançado do que o nosso, né? E isso que é legal. Então, tanto é que ele brincou na semana passada, é difícil eu passar fazer um story aqui, mas eu já estou aqui falando da nossa live, etc. Então, muito legal. E aí, Pedro, eu vou só te fazer uma pergunta antes de vocês começarem, porque no nosso podcast, em modo geral, a gente gosta de contar a história de cada um. Eu acho que é importante contar a história de vocês para contextualizar quem não teve a oportunidade de ver a nossa live. A nossa história, minha e do Sérgio aqui, as pessoas podem voltar nos episódios aí, escutar um pouquinho de cada um, né? Sim. E só que você falou uma coisa na live que algumas pessoas perguntaram. Não vou saber repetir aqui agora, não teria que ter escutado aqui novamente. Você falou que uma decisão do STF mitigou alguma coisa. Acabou com a coisa julgada? Mas é o jeito que ele falou. As pessoas falam, o que ele falou ali? Eu falei, gente, calma que eu vou perguntar para ele no podcast. É uma oportunidade bacana de iniciar. Você lembra qual que foi essa passagem? Esclarecer, lembra. Na verdade, foi uma decisão recente mesmo do Supremo Tribunal Federal, acredito que não tem um mês ainda, né? Em que o Supremo decidiu, na verdade, que quando você faz coisa julgada em matéria tributária, se posteriormente o judiciário, entre aspas, mudar de ideia, que é possível através de uma ação rescisória você rescindir a sentença, aquilo que formou coisa julgada, para se voltar atrás numa discussão tributária. E isso para nós, né, na matéria técnica do direito, isso é terrível, porque a coisa julgada é aquilo que traz segurança jurídica, né, para o cotidiano das empresas, para o cotidiano do pagador de impostos. Então, quando se abre essa janela, isso realmente cria muita preocupação para a gente. De um lado, você tem um argumento muito forte, que é o argumento concorrencial, porque o que pesou muito nesse julgamento do Supremo? Ele falou, se você tem 2 postos de gasolina, e há 10 anos atrás o Supremo entendeu que o ICMS do posto A deveria ser recolhido de uma certa forma, 10 anos depois muda-se o entendimento que só estava valendo para o posto B. Então, como você permite que numa realidade dada, 2 empresas que exploram a mesma atividade econômica tenham um regime de tributação diferente? Isso para a concorrência é terrível, porque alguém tem uma vantagem concorrencial absolutamente desleal. Até aí tudo bem. O problema é o espaço que se deu a isso para cobrar tributos retroativamente. É isso que todos estão assustados e o julgamento ainda não terminou. Tem embargos, essa discussão vai continuar no Supremo. Até porque é de 92, né? Ou 93. Você imagina quantos anos nós estamos falando. Exatamente. 29 anos. Mas eu gostaria... É isso que eu queria, só mostrar assim, a quantidade técnica do negócio. Não, fez muito bem para o pessoal entender o que é qualidade técnica. Muito bem. Mas eu queria voltar um pouquinho, porque eu me lembro que a gente meio que terminou a nossa live falando desse assunto. Sim. Mas nós iniciamos a live falando de um outro assunto, que é o que eu quero tentar levar aqui hoje, né? Que foi dentro daquela pesquisa que a gente fez, na qual detectamos que mais de 70% dos alunos de faculdade de Direito não sabem o que vão fazer com o diploma. Alguns não sabem porque estão na faculdade. E aí a gente resolveu trazer aqui esses 2 jovens e brilhantes advogados para contarem a história, não só para que os que estão na faculdade entendam que é possível, sim, rapidamente sair da faculdade, mesmo que com todo esforço e com todo trabalho árduo, né, que eu sei que vocês sempre atuaram, mesmo assim conseguir ter sucesso, né? Então é um exemplo, é um espelho para as pessoas que estão na faculdade. Eu acho que é isso que a gente tem que tentar mostrar aqui, né? Sem esforço não tem jeito, né, Sérgio? É isso mesmo. O Paulo mandou muito bem. E a ideia é essa. Vamos começar a falar do papo de carreira. É isso aí. Vocês já exploraram aqui as qualidades técnicas do Pedro, né? O Pedro tem essas qualidades mesmo de falar difícil, impressionar. E isso é muito legal, Daniel. A gente terminou a live na semana passada dizendo aí sobre alguns assuntos que são interessantes. E, Sérgio, fazendo um comentário e continuando o nosso papo lá da mesa, as pessoas muitas vezes não sabem o que fazer com o diploma de direito, e eu imagino isso que às vezes até por falta de referência.
falta referência para o aluno de direito de alguém que pode chegar lá e que ele vê que é possível alcançar. Muitas vezes ele vê o professor ou ele vê o advogado como inatingível, como alguém que ele não consegue, e aí a nossa história, e eu gosto muito de contar isso, e é por isso que meu microfone precisa ser cortado em um determinado momento, para eu não empolgar. Já está avisada. Para eu não empolgar, por quê? Porque também foi minha história. Eu fui desestimulado durante os 5 anos de faculdade a não ir para a advocacia. E quando eu fui, eu não entendia por que falaram para mim que não ia dar certo. Eu falava, como assim não vai dar certo? Como assim falaram que isso aqui não é legal? E rapidamente eu me apaixonei por uma profissão que eu fui desestimulado. Então eu utilizo as minhas redes sociais em todo o tempo para estimular alunos, jovens como eu, e como Pedro, e como muitos outros, que conseguiram chegar lá e assim... Não foi fácil, não é fácil, não vai ser fácil. E eu utilizo uma frase, Sérgio, que é muito legal, porque eu digo que quem diz que é impossível, ele não tentou. E quem diz que é fácil, é porque talvez não conseguiu. Então, em algum momento, a pessoa vai chegar lá com muito trabalho, é muito legal. Lógico que isso precisa reunir algumas habilidades, não posso aqui levar uma mensagem de ilusão para ninguém, mas se eu e o Pedro conseguimos, o que a pessoa que está nos escutando aqui tem de diferente? Né? Mas eu quero te perguntar uma coisa. Você falou que existia esse desincentivo, né? Não existia esse estímulo. E o que te fez manter o entusiasmo? Era uma coisa sua, inerente a você, ao seu interior, ou alguma outra coisa te incentivou? A fome, a escassez e os boletos. Ah, muito bom. Por quê, Sérgio? Eu... Durante a faculdade fui monitor, então ali desempenhava atividade próxima da docência como monitor e imaginei que a minha carreira, a minha vida seria a vida da academia. E não que eu não goste, eu sou apaixonado pela academia, gosto muito. Quem me conhece sabe que eu me dedico mesmo ao direito civil, eu adoro estudar isso. Entretanto, quando eu saí da faculdade, eu me vi num mercado muito cruel, onde talvez os professores, por suas ocupações e por suas atribuições já cotidianas, não estavam ali para me dar mais atenção. Eu estava jogado no 11º período da faculdade, o mais difícil, sem sombra de dúvidas, com ali um túnel de escuridão, sem saber o que fazer. E aí uma determinada pessoa me procurou com uma dúvida jurídica. E ali essa pessoa, quando eu respondi, ela me perguntou, quanto isso custa? E aí eu entendi, eu falei, olha, que legal, porque eu não tinha ninguém para me incentivar, eu não tinha alguém para olhar e falar assim, olha, o Sérgio tá lá, faz isso, como que é? Eu não tive um padrinho, eu não tive um guru, eu não tive alguém que falou assim, olha, é assim, você vai fazer assado. Mas eu tô surpreso com uma coisa, logo de cara você se deparar com esse cliente que te pergunta quanto que é, porque normalmente na advocacia... Pode dar uma olhadinha? Eu falo, dá uma olhadinha no meu processo. Coisa rápida, é só para você ver se está tudo bem. Você não passou por isso? Não, eu passei muito por isso. Nós passamos muito por isso, passamos até hoje. Olhadinha é R$150, a olhadinha. E aí, rapidamente, eu entendi o quanto foi árduo, né, para que a gente pudesse concluir um curso de direito e entendi que aquilo ali era monetizável, né? Falando nas palavras bonitas que a internet gosta, era monetizável, eu podia cobrar por aquilo ali. Isso foi um desbloquear da minha mente também, Sérgio. Por quê? Porque eu não entendia que aquilo ali era algo rentável. Eu entendia que era difícil, que era árduo, que advogado era assim. Por quê? Porque era o que os professores me passavam, era a realidade que eu tinha. Eu tinha professores que advogavam e não advogados que davam aula. Então, isso criou ali uma mentalidade para que eu pudesse imaginar assim, é impossível. E aquela mentalidade também, assim, advogado não ganha dinheiro, advogado trabalha muito, advogado... Não que não trabalhe, né? Mas era algo que em algum momento ali eu fui modulado a pensar daquele jeito e que depois, na prática, eu fui desmistificando isso e criando o meu jeito de fazer. Isso que eu ia falar, você imprimiu a sua maneira de se colocar dentro do meio, né? Dentro de uma maneira que te dê resultado e que você consiga caminhar, né? Sim. Eu costumo dizer que eu sou... Saiu do padrão, vamos dizer assim. Sim, eu sou um jovem, eu sempre tive o sonho de ser alguém, não de ter alguma coisa, eu nunca quis assim, eu quero ter um carrão, eu quero ter uma... Não, mas eu sempre quis ser alguém.
E aí, em algum momento, eu identifiquei que nessa profissão eu poderia alcançar isso. Ser o doutor Emanuel, não que eu faça questão de ser o doutor Emanuel, mas de ser um advogado, de ter serviços relevantes, de fazer alguma coisa interessante. E no final, e olha que legal, eu não inverti essa lógica, e no final eu entendi que eu poderia ser remunerado por isso. Mas até para que a gente abra para o Pedro falar, eu entendi também que eu não conseguiria fazer sozinho. Pelas minhas capacidades, formado em direito, com as minhas hard skills e soft skills, depois a gente fala disso aqui, eu entendi assim, o Emanuel sozinho não é capaz. Isso foi muito determinante, porque eu descobri isso muito cedo. Ah, mas você era monitor, você estudava muito, você era o cara... Tá, eu era o cara, mas eu era o cara comercial. Eu sou o cara que junta pessoas, eu sou o cara que consegue ali fazer uma engenharia social de conhecer um, de conhecer outro, de fazer negócio. Eu não tenho problema de falar de dinheiro, de te cobrar, Essa era a minha situação, mas eu tinha um pouco conhecimento do judiciário, eu não tinha experiência de processo, de saber o que era uma petição de verdade, não aquela que se ensina lá no núcleo de prática jurídica. Estou falando de uma petição de verdade. Você foi conhecer com o Pedro, imagina. Eu fui conhecer com o Pedro. Eu lembro e isso é muito legal, porque aí eu posso jogar a bola para o Pedro. Eu lembro de um dos primeiros clientes nossos que o Pedro falou assim, cara, Pedro começou um ano antes de mim, né? E aí ele formou um ano antes, ele era um ano à minha frente na faculdade. Eu já tinha ali intencionalmente identificado que seria ele o meu sócio, falado, olha, eu vou me juntar a esse cara é muito bom, esse cara... Conta essa história. Essa história é muito maneira, do ônibus aí. Essa história é muito legal. Eu via... Na verdade começou numa palestra. Né? Isso aí. Tá na live, né? Tá na live. Eu circulava pelos corredores da faculdade, sempre ali interessado, Sérgio, me falaram assim na faculdade, você tem uma oportunidade, moleque, vai lá e estuda. Cara, tudo que eu pude fazer dentro da faculdade, eu fiz. Se me falassem assim, lava banheiro que isso vai te dar um futuro aí legal. Cara, eu tava lá para fazer. E aí, uma determinada palestra, eu vi um rapaz sentado lá na primeira fileira, um cara grande, já antecipo que é o Pedro. Ele fez uma pergunta na palestra que eu não consegui entender a pergunta. Muito obrigado. Quando eu vi que eu não consegui entender a pergunta do cara, eu falei assim, peraí. Esse cara é bom. Eu tenho que ter brio. Eu preciso entender o que está acontecendo ali. E aí eu falei, vou me aproximar desse cara, porque era uma pergunta pertinente. E o palestrante elogiou a pergunta, eu não lembro quem era o palestrante. Olha, para você entender como que aquilo ali foi importante. Era o Pedro fazendo uma pergunta. E aí eu comecei a observar ele nos corredores da faculdade. Ele utilizava aqueles fones bem legais, assim, que chama Espanta-Amigos. Não fale comigo. E aí, estou ocupado. Quem conhece o Pedro sabe que ele é um homem de poucos amigos, muito selecionado, muito seleto. E aí um dia eu cheguei para ele exatamente assim. Aqui, eu vou ser seu amigo. Assim. Igual uma criancinha, né? Quer ser meu amigo? Eu vou ser seu amigo. Aí eu olhei tipo assim, what the hell? E exatamente, ele olhou assim, o Pedro, ele é um cara que gosta muito de redes sociais, é só vocês ir lá nas redes sociais dele, vocês vão ver um número grande de fotos, de A última postagem dele é 2021, né? Então tinha... Eu nem sabia disso, tá? Ano de 2021. O resto da pandemia, a última postagem dele. Ele tinha uma única foto em todas as redes sociais. E aí eu fui lá stalkear o cara. Falei, não é possível que esse cara não tem nada Não descobriu nada, né? Não adiantou nada aí. Mas fui lá e falei, cara, eu vou ser seu amigo. E muito jovem ali na faculdade, precocemente, eu tinha identificado e falei com ele, cara, alguma coisa a gente vai ter que fazer junto. Eu acho que eu não tinha consciência de negócios ainda ali para entender que aquilo seria advocacia. Foi um feeling, né? Foi um feeling. Eu entendi. Até porque, Sérgio, eu sempre fui muito comercial. Eu fui levado para esse lado comercial, de ser muito falador, de ser muito comercial de fato, e eu entendi isso rapidamente. Até porque ele me criou a consciência do quão importante era um processo judicial, do quanto aquilo fazia diferença na vida de uma pessoa, do quanto era sério aquilo. Talvez... Falamos muito disso na live, né? Como é que isso pode destruir ou levantar. Exatamente. Né? E aí... O processo judicial, Sérgio, ele é a única coisa no nosso país que muda à força o status quo. Que transforma à força uma pessoa que às vezes não tem nada a receber um determinado dinheiro de alguém. Então é realmente algo muito sério. Muito legal. E logo no início, o primeiro processo nosso, o Pedro falou, olha, estou ocupado, eu tenho foto, eu gosto muito de fotos, né, gente? Foto, vídeo, quem me conhece sabe disso. Cara, eu não posto nem 1/10 das fotos que eu tiro.
o Pedro foi fazer uma determinada cirurgia no olho. Cara, eu registrei todos os momentos. Falei, cara, eu vou te mostrar isso aqui daqui 10 anos. Eu gosto disso. Eu tenho foto da minha primeira moto, do carro do Pedro. Eu gosto, tá? Mas é legal. Hoje em dia a gente tem essa facilidade, né, com o smartphone. E realmente é legal. E eu me pego, às vezes, também, lá no 2000 e alguma coisa, lá atrás, vendo. É bacana. Eu tenho registrado a primeira foto de conversa, eu e Pedro, como sócios. A gente foi em uma determinada cafeteria e ali a gente falou, como que a gente vai fazer? E aproveita o gancho e já a partir daí conta a história. Como é que vocês abriram o escritório? Quanto tempo tem o escritório de vocês? Nós estamos na meia década. 5 anos. 5 anos. É que parece mais, né, quando você fala meia década. Sem dúvida. Mas a qualidade, né, e a capacidade de vocês também demonstram que realmente parece muito mais. Conta para o pessoal aí, como é que foi esse início? Vocês estavam nesse café? Foi o primeiro momento em que vocês conversaram a formar a sociedade? Como é que foi esse caminho aí? É importante, o Emanuel, Pedro, eu gostaria muito que a gente tentasse levar esse papo, realmente, para o cara que está na faculdade ouvindo a gente. Escolher sócio não é uma coisa simples. Não é simples e não sei nem se é ideal. Isso é uma coisa que tem que ser muito bem conversada e analisada, né? Você vê que ali existe um complemento, nitidamente. Aí precisa ter uma a parte inteligência técnica com a parte comercial. Aí começa a parte de inteligência, de autoconhecimento. E eu comentei brevemente isso na live. Geralmente as pessoas se associam uns aos outros por exclusivamente afinidade. E não é esse o caminho, né? Você tem que procurar pessoas que te complementam para que você tenha a chance de ter êxito naquele empreendimento. Inclusive, né, no casamento, também Exatamente. sugiro que seja dessa forma. Exatamente. Em todo tipo de sociedade, né? Conjugal, empresária. Qualquer sociedade. É verdade. Sim. É muito sério. Ô, Sérgio, eu depois passo algumas aqui adendos para o Pedro fazer na história, porque foi muito legal. Que qualquer um percebe aqui que nós somos complementos mesmo, e eu vou entregar aqui tudo que eu puder, tá? Para o aluno mesmo que está lá escutando. Perfeito. Por quê? Hoje, quando eu vim para cá, eu falei com o Pedro assim, cara, tudo que eu falar no podcast é o que eu queria ter escutado na faculdade e não me falaram. Perfeito, senhor. Então, perfeito. Eu quero falar aqui o que eu queria que aquele aluno que está lá no 7º período, que está lá no 8º período, em algum momento ele deveria ter escutado isso de um professor, mas o professor foi lá e desanimou ele, e aí agora ele está achando que só existe vida no concurso. Não, a advocacia é um mar azul, e a prova é aqui, ó. Estamos aqui, escritórios que poderiam parecer concorrentes, mas estão aqui somando forças e trocando ideias, né? Sem dúvida. E isso é muito legal. Minha primeira conversa com o Pedro foi já identificando isso, e aí a gente foi ali conversar sobre, e eu também queria ter um pouco da experiência dele, por quê? O Pedro formou 1 ano antes de mim, então ele teve 1 ano de prática sem o Emanuel. Ele já tinha uma experiência que depois ele pode contar de estágio, e aí eu vou deixar para ele essa parte. E eu cheguei num momento onde o Pedro já estava no mercado, mas o Pedro estava ali pouco, eu vou utilizar essa palavra patinando, porque comercialmente ele precisava de alguém como eu. E eu vi que eu não tinha a capacidade ali de assumir um processo, Sérgio, por quê? Desde sempre eu fui muito responsável. Mesmo jovem, quem me conhece sabe que desde meus poucos anos na vida profissional eu sempre quis ser alguém e querendo ser alguém responsável. E aí eu fui procurar alguém que eu pudesse ali me apoiar nas partes técnicas. E o Pedro era a pessoa que vocês já viram aqui, que quando fala, você precisa parar, porque ele vai ensinar alguma coisa tecnicamente. Então, no meu primeiro papo com ele, eu fui entender ali como funcionaria isso. E aí eu vi que, assim, o que ele estava fazendo precisava de alguém comercial. O Pedro é um cara muito legal, mas assim, se depender de atender um cliente, de ir ao cliente, ele vai ter, não dificuldade, mas ele vai ter menos aptidão. Ele não tem dificuldade nenhuma com isso, mas ele não tem a aptidão que eu tenho. Eu gosto disso, eu treino isso, eu me especializo nisso, é o que eu gosto de fazer. Eu costumo dizer que quando eu chego nos clientes antes do Emanuel, a gente está lá sentado, conversando sobre os problemas, pensando nas soluções, aí o Emanuel chega e começa a piada. Aí começa a falar das férias. E aí, assim, o trato com o cliente fica melhor, sem dúvida, entende? Porque é da habilidade dele. Isso é muito legal, porque, Sérgio, é o que eu gosto de fazer. Para os alunos fica e para as nítido, pessoas... né, na maneira como você fala, seu olho brilhando, é isso aí. Eu bacana, gosto muito isso é bom de fazer demais. isso, cara. E é muito legal, Sérgio, porque quando a gente fala aqui de um advogado comercial, que é o que eu faço hoje, eu vou falar algo que eu nunca falei no meu Instagram, tá? Eu acho que deve ter aí uns 3 anos que eu não peticiono. Que eu não ponho a mão em algo tecnicamente para fazer. Por quê? Porque o meu trabalho hoje é o comercial. O meu trabalho hoje é almoçar com o cliente. O meu trabalho hoje é passear e encontrar um cliente. Às vezes o Pedro fala assim, o Emanuel tá passeando. E sim,
E aí eu volto com 2, 3, 4 contratos. É isso. Por quê? Porque eu treinei essa habilidade. Eu posso desenvolver isso aqui, porque isso é muito legal e, logicamente, não se ensina na faculdade. Sim. Treinado isso, conversado isso com o Pedro, ali já identificado qual seriam as habilidades de cada um, eu tinha um outro trabalho. Pedro rapidamente falou, olha, isso não vai dar certo se a gente tiver energias divididas. A gente precisa se dedicar com corpo, alma e coração. Cara, pela primeira vez na vida, eu desobedeci os meus pais. Meu pai tinha falado, cara, você tem 13º, você tem férias. Vai trocar o certo pelo duvidoso. Você tem plano de saúde. Como que você vai fazer isso? Falei, pai, confia. 2 meses depois eu estava na cama, em depressão, porque eu estava com o sentimento de ter decepcionado os meus pais. E isso é muito legal, por quê? Porque logo em seguida disso, eu, pela necessidade mesmo, precisei me reerguer, pela aquela situação de decepção. Eu nunca tinha tido esse sentimento de decepção com outras pessoas. E aí eu voltei ativa completamente por causa de um padrinho, que daqui a pouco a gente fala o nome dele aqui, que foi o cara que me tirou de lá e falou assim, não, calma aí, você não é o cara de ficar aí na cama, de fazendo isso. E aí foi onde eu e o Pedro desenvolvemos aí a nossa sociedade. Começou no quarto da minha casa, eu tenho foto disso também. Eu comecei um escritório no quarto da minha casa, eu dormia no mesmo lugar onde eu trabalhava, isso é extremamente cansativo, mas é necessário em algum momento. Um desequilíbrio que eu chamo de um desequilíbrio necessário. Em algum momento da minha vida eu estava extremamente desequilibrado para o trabalho, para que eu pudesse entregar ali alguma forma de crescimento mesmo. Eu sempre tive na minha cabeça, era a única oportunidade que eu tinha, não tinha outra. Família simples, sem padrinho, sem sobrenome. O primeiro escritório de advocacia que eu pisei foi no meu escritório de advocacia. A gente, para comprar uma cadeira, dividiu em 2 cartões de crédito. E hoje eu te falo que 100% das coisas que eu posso utilizar hoje, ter acesso hoje, veio da advocacia. E veio de uma advocacia muito feita com honestidade, muito bem feita, com muita técnica. E eu até falei lá no almoço para você, a gente costuma não ter clientes, nós temos fãs. Pessoas que o LTV ali, a pessoa volta para comprar com a gente, para negociar com a gente, para fazer muitos outros trabalhos. Isso me dá uma alegria sem tamanho, Sérgio. Sérgio, a gente se orgulha muito de dizer que há 5 anos a gente fecha mais de um cliente por dia. É um número absurdo. E quando eu falo isso, eu falo assim, cara, isso tudo é treinável. Eu não sou especial, eu não sou melhor do que esse cara que está me escutando, eu não sou melhor do que... Não, simplesmente eu treinei. E mostrei para você algumas técnicas que eu faço repetidamente, todos os dias, 100% intencional e que em algum momento, tecnicamente, comercialmente, ela vai voltar para mim. E eu não conseguiria entregar nada disso sem a qualidade técnica do Pedro, que teve essa experiência muito legal, e aí levantando a bola para que ele possa ter a oportunidade de falar sobre isso, que era a oportunidade de aprender isso também, porque isso é muito importante. E aí o aluno que está lá empolgado agora com o que eu falo comercialmente, ele não pode deixar de entender que o comercial não funciona se você não entregar, porque senão você vai ter um voo de galinha, né? Perfeito. Você vende e daí a pouco você não consegue entregar. E aí para de vender. Não, aí já era. Eu vou tentar resumir um pouco, até porque acho que eu não consigo colocar as emoções que o Emanuel consegue nesses fatos, né, nessa nossa história, do jeito que ele coloca, mas assim como ele, eu também fiz uma faculdade de forma muito intensa, sabe, Sérgio? Ele comentou do fone de ouvido, por exemplo, que ele me via passando com fone de ouvido. Raras são as vezes que era música. Muitas vezes eram palestras que eu baixava do YouTube e como eu tinha um trajeto ali do centro da cidade, do estágio até a faculdade, de ônibus às vezes, enfim, e a gente tinha aquela demora, né, do translado, eu realmente estava ouvindo às vezes uma palestra, ou eu gostava muito de ouvir a lei lida e comentada por pessoas no YouTube, e com isso você vai se familiarizando com a lei, enfim. Eu fiz uma faculdade muito intensa, eu também fui monitor na faculdade de Direito Constitucional, eu fui o primeiro monitor, na verdade, da faculdade, nós dois formamos na Estácio, aqui de Juiz de Fora, né? Fui o primeiro monitor da faculdade, fiz um estágio muito intenso, eu comecei o estágio no 2º período da faculdade, fui até o final da faculdade, no mesmo lugar, na mesma vara, né? Fui no Tribunal de Justiça, encontrei, assim, pessoas maravilhosas, pessoas a quem eu devo bastante nessa minha formação, e claro, tive muita vontade. Eu até comentei na nossa última reunião de mês no escritório com os estagiários que, e essa é uma frase que eu sempre repito, né, que ninguém vai atingir resultado extraordinário fazendo a média. Eu, no meu estágio, eu tinha, mais pro final da faculdade, às vezes 2 janelas de horários. A gente tinha 4 créditos, né?
Os 2 primeiros eram nos 2 primeiros horários, depois nos 2 últimos. Aí, às vezes, não tinha a primeira janela. Eu ficava no estágio, trabalhando, além da hora, lendo, estudando. Eu aprendi processo civil antes da faculdade, eu aprendi no estágio, fui forçado a aprender. Eu aprendi direito tributário sozinho. Você acaba com isso mostrando o seguinte, né? A primeira coisa é o querer. Exatamente. É você querer. De querer de verdade. Sim. Né? Se você está na faculdade de Direito e não tem nada que te faz ter tesão Exatamente. em querer, velho, dá uma olhada aí que talvez você esteja no lugar errado, pô. Exatamente. Né? Porque não faz sentido. E aí não adianta tentar medir um pássaro pela sua capacidade de nadar. Exato. E aí o aluno vai ser frustrado independentemente de qualquer Sem situação. sombra de dúvida. Ainda mais com essa pressão que hoje em dia o mundo coloca na cabeça dessa turma nova. Né? Eu falo isso que eu tenho 2 filhos. Eu tenho filhos com 19 anos, estão na faculdade e tal. Mas é isso, é uma pressão. E você percebe como que essa turma, às vezes, tem dificuldade em entender onde é que ela vai agarrar. Ela não sabe muito bem por qual caminho que ela segue. Tem que ter algo em mente, Sérgio, no sentido de que a faculdade ela vai te dar o básico. Se você, desde a faculdade, não trabalhar para angariar ali naquele momento, que é único. Eu, há 2 semanas atrás, estava explicando a um cliente meu, e nós não atuamos na área de direito penal, mas eu estava explicando para ele o que era uma pena privativa de liberdade, o que era uma pena multa, o que era uma pena de perdição. Eu nem lembrava que eu sabia isso, mas eu precisei explicar para ele. Porque é um cliente empresa que estava com determinado problema penal. Onde que eu aprendi isso? É na faculdade, porque a despeito de eu não mexer hoje com direito penal, não ser nosso nicho de atuação, mas eu tenho que saber, eu tenho que ter um conhecimento mínimo razoável daquilo, né? Mas fiz a faculdade intensamente, comecei a faculdade querendo ser diplomata, então eu sou autodidata em inglês, estudei francês, ali pelo 4º, 5º período. Pedro é enjoado, né, cara? O Pedro é enjoado, rapaz. Eu confirmo. É enjoado. E no final eu vou mostrar o negócio do Pedro aqui, que vocês vão rir dele. Mas enfim, mudei de ideia no meio da faculdade, até pelo estágio, e eu acho que eu comecei a falar disso na live. A figura do juiz no processo é fantástica, né? Porque às vezes o caso é ruim, as provas do processo são ruins, mas o juiz é tão preeminente a figura dele que se ele for um bom juiz, ele conduz aquele processo a um resultado que é o que a sociedade espera do que é a verdade, do que é a justiça, etc. E naturalmente me apaixonei, mas mais para o final da faculdade eu tive a consciência, Sérgio, de entender que na minha condição de vida, na condição de vida da minha família, eu não ia ter condição de parar 3, 4, 5 anos estudando para depender da sorte de ter concurso, para depender da sorte de eu ir fazer o concurso certo, às vezes o concurso que vai cair as questões que eu sei, para ter também sorte, competência, mas também sorte de passar num concurso de juiz. Eu falei, não, eu preciso de advogado. E eu me descobri nessa profissão porque eu acho que todo mundo que começa uma faculdade de Direito tem algo em comum, que é uma vontade de justiça, né? Um senso de tentar ajudar as pessoas. E eu vi ali, principalmente na época do estágio, que o juiz é a pessoa, é a figura, é o ator, né, do direito que faz isso. E eu fui me descobrindo como advogado que do nosso lado também é muito possível fazer isso. Nós já mudamos a vida de centenas de pessoas e de famílias. Às vezes é um pouquinho mais árduo, mas é muito possível, a gratificação é igual ou até muito maior, né? E aqui nós estamos já há 5 anos, mais de 900 processos judiciais, mais de 2.000 clientes, graças a Deus, e seguimos. Eu vou tirar um hack aqui. Isso que você fez, Pedro, enquanto você estava no processo da faculdade, otimizando o seu tempo de deslocamento, casa é faculdade ou trabalho faculdade, você escutava ali, né, as suas palestras, aulas, etc. Eu fiz a mesma coisa. Enquanto, eu falei até na nossa live lá, eu entrei na faculdade de Direito com 31 anos. Eu já era um gerente comercial. Então eu não fui um advogado que aprendi o comercial. Eu fui um comercial que aprendi o direito, né? E eu trabalhava muito viajando. Então eu não tinha tempo realmente de parar em casa à noite para poder estudar, ou de manhã, enfim, né? E também não virava as madrugadas exatamente porque eu tinha necessidade de viajar de carro, e eu dirigia. Cara, é loucura, eu passava no estudante para pegar um carro depois para trabalhar e correr um risco, né? Então eu fazia isso também. Eu convertia aulas em MP3, colocava na época no pendrive, jogava para dentro do carro. Uma viagem de Juiz de Fora, São João del Rei, que eu fazia com frequência, era 5 horas de aula por dia. A mais do que todo mundo, né? Então isso obviamente acelera a gente absurdamente. Então talvez o primeiro hack que eu quero deixar para as pessoas é o seguinte, eu não tenho tempo de estudar. Você não tem prioridade. Exato. Porque tempo é prioridade. Né? Não tem foco no estudo. Não, é prioridade.
Não existe falta de foco, existe falta de prioridade. Uma vez eu brinquei até com o Sérgio falou assim, Daniel, a gente tem que fazer uma reunião para listar as prioridades. Eu falei, não, tem que ser A, né? Porque mais de uma deixou de ser. Inclusive, eu estou lendo um livro que chama Essencialismo, que fala exatamente isso. A gente tem mania de falar que vamos tratar das prioridades. Já mudamos o conceito do negócio. A prioridade é uma só. Prioridade é o que eu tenho que fazer primeiro, né? Legal, assim, essa eu aprendi. É muito bacana. Então, assim, não tenho tempo de estudar. Cara, aí não é por necessidade de estudar, mas eu vou para academia, salvo às vezes que eu tô com o Emanuel lá, que a gente faz uns treinos juntos, eu não tô com fone nem nada, mas enquanto eu tô com fone na academia, é podcast. É consumindo podcast e muitas das vezes é mais de 3 vezes aquele mesmo podcast. Por quê? Eu tô focado no treino. Sim. Então, muitas vezes passa batido. Se a gente colocar algo novo, a gente fica... Exatamente. Né? Então eu tô reescutando outras coisas, tirando insights novos, aí... Tempo de descanso, grupinho do Insight aqui, Insight. Então, assim, primeiro hack. Pessoal, tá na faculdade, otimize o seu tempo de deslocamento, otimize o seu tempo de academia, otimize o seu tempo de, sei lá, você mora sozinho, vai lavar a louça, escuta uma aula. E Dani, você precisa, esse aluno, né, essa pessoa que está começando esse caminho, galgando esse caminho, ela precisa se abdicar de algumas coisas também. Esse mundo que a gente vive hoje é um mundo de prazeres hedônicos. As pessoas estão encharcadas de dopamina a todo momento, procurando alguma coisa para entregar prazer, e a vida não é só sobre prazeres. Prazer imediato, normalmente. Imediato, e a vida não é só sobre prazeres, a vida é sobre tédio, a vida é sobre dor, a vida é sobre muito mais do que isso. Então, às vezes, é necessário se abdicar de algumas coisas em prol de outras. No caso, uma carreira. A pessoa que está na faculdade, ela tem um privilégio que tantas outras pessoas não tiveram na vida. É uma minoria, né? Exatamente. E se ela não estiver disposta a essa abdicação, por um pedaço que seja de abdicação de outras coisas na vida, ela não vai conseguir cursar uma faculdade que vai permitir a ela, lá na frente, ser um bom profissional. No caso meu do Emanuel, por exemplo, o Emanuel ao longo da vida se abdicou, eu sei disso, porque dos nossos papos privados ele já me contou muito, ele se privou de muita coisa para ser o profissional que ele é hoje, e eu idem, pelo pouco que a gente contou aqui, é possível perceber. E com isso eu me dei uma oportunidade, em algum momento na vida, eu ter encontrado um sócio que também teve uma jornada de vida parecida, que tinha capacidades diferentes das minhas, mas nós unimos as nossas forças, nossas capacidades, né, para exercer uma profissão, para abrir uma empresa, né, um escritório de advocacia, oportunidade que talvez eu não tivesse se não fossem as minhas abdicações do passado e o meu esforço do passado. Mas falando rapidamente, direcionando um pouquinho para o jovem, para o aluno lá da faculdade, antes do que vocês estão falando, que o cara tem que se dedicar, tem que estudar, tem que fazer uma faculdade de forma intensa. Eu acho que antes disso, o cara realmente tem que, para saber se é o que ele quer, se ele está na faculdade que ele quer, descobrir o que essa profissão realmente apresenta, além de concurso. Sim. Sim. Né? O cara, é muito comum eu receber mensagens de alunos, o cara querendo entender sobre direito empresarial, que não viu na faculdade, que não está vendo, quer saber o que é isso. Quer dizer, é um mercado que abre um leque de opções que é possível até se especializar dentro de uma única área exclusiva dentro do direito empresarial. Sim. É possível o cara especializar nisso e atuar só nisso. A gente tem vários colegas que fazem isso, né? Então, quer dizer, é um leque de opções que o aluno, é importante ele ter, talvez eu estava buscando uma palavra melhor, mas não encontrei. Essa cara de pau do Emanuel, de parar com o Pedro, de falar, pô, eu quero ser seu amigo, de se aproximar do cara, de visualizar nisso uma possibilidade de um negócio futuro, esse feeling. Mas para você ter isso, você teve que entender que era possível advogar em outras áreas, e não só nas que você talvez conhecesse. Então, é muito importante o jovem hoje que está na faculdade entender que é possível. O direito ele abre um leque absurdo de opções. Então, o cara, antes de falar que é o que ele quer, ele tem que saber onde é que ele está e o que ele pode ter com aquilo. Exatamente. Ô, Sérgio, 2 observações. A primeira é sobre o leque de oportunidades. Eu falo com o Pedro isso. Eu sou um cara que sempre pensa no plano Z. E eu falo com o Pedro, se amanhã você não for meu sócio, eu vou fazer isso. Se amanhã, Pedro, você não está mais aqui, e aí por qualquer motivo que a vida não me permita decidir, eu vou fazer assim. E eu sempre tenho outras possibilidades, mas que talvez eu só fui descobrir depois do 11º período. E isso é muito legal, porque assim, eu acho que a limitação que a faculdade também impõe ao aluno de direito é muito grande, Sem porque dúvida. ele não conhece que assim, hoje eu poderia ganhar dinheiro, isso é muito importante a gente falar isso, ganhar, fazer dinheiro, porque a gente paga boleto assim, a gente vive assim, e a gente não pode romantizar isso,
mas de pelo menos 10 formas diferentes dentro da advocacia. E se eu não tivesse o Pedro como sócio, e isso seria muito ruim, isso seria muito entristecedor para mim, mas eu teria mais 9 outras formas. Então, isso é muito legal de a gente apresentar isso para outras pessoas. E eu queria fazer uma observação, porque a gente falou de sócio, a dificuldade de encontrar e a intenção de encontrar alguém complementar para que a gente possa pensar em sociedade. Mas, Sérgio, eu não fui não intencional. Eu já tinha um amigo que conhecia o Pedro, que me deu referências de quem ele era, e eu falei, o Pedro vai passar por alguns testes comigo. Teste do tempo, eu queria saber se ele ia ser meu amigo em algum tempo. Teste de confiança, eu cheguei a contar segredos pro Pedro, que ele poderia ter contado para alguém por perto e que eu iria saber. Eu cheguei a confiar determinado dinheiro ou determinada informação financeira para ele, por quê? Hoje a gente tem uma relação muito íntima relacionada aos nossos assuntos societários. Eu não poderia confiar em qualquer um. Eu estava ali dedicando a minha vida, querendo ou não. O nosso trabalho, a nossa carreira é algo que a gente vai fazer assim muito intensamente. Se você senta na mesa de um bar e alguém vai te perguntar o que você faz da vida, Daniel? Geralmente sua resposta você vai responder o que você faz profissionalmente. Então assim, eu levo isso muito a sério porque é lógico que a minha vida não é só a minha profissão, que é ser advogado. Mas isso é algo que eu hoje dependo muito. Então, eu passei o Pedro em vários critérios e acredito que eu passei nos critérios dele também. Eu interessei em conhecer a família dele. Falei, quem que é a família desse cara? Deixa eu entender isso aqui. Por quê? Assim como eu entenderia quem é a família de uma mulher, quem é a família da minha esposa. Por quê? Porque eu queria entender ali com quem eu estava me relacionando, ou onde eu ia amarrar meu burro. Mas é de convir que houve naturalmente, imagino, você que vai me dizer, uma sintonia muito rápida, ou não? Não, Não? de jeito nenhum. É mesmo? E o Porque Pedro... a gente olhando assim parece que foi na hora. Por quê? Porque eu e o Pedro somos pessoas muito diferentes. Tudo que é uma qualidade minha é um defeito do Pedro. Tudo que é um defeito do Pedro é uma qualidade minha. Então, se eu te falar assim, foi simples. Não, claro que não. Eu sou o cara da conversa, eu sou o cara que vai te perguntar, seu Sérgio, você acordou bem, cara? Você dormiu bem? Eu gosto disso. Relacionamento é comigo. Eu falo com 200 pessoas por dia. Mas isso, o Emanuel falando para os clientes. Eu estou falando a relação entre vocês. Esse complemento, essa sintonia não apareceu facilmente? Eu sou o cara que fala com 200 pessoas por dia. Eu mandava uma mensagem pro Pedro, ele me respondia em 5 dias. Então, assim... Responde rápido. Então, assim, até criar a conexão de amizade, o Pedro era um cara mais fechado. Eu precisei ele me esforçar para isso também. Lógico que depois ele falou, não, eu vou ter que me render, esse cara é chato demais. Mas a simbiose ali foi difícil, porque assim, os nossos assuntos às vezes não eram os mesmos, ele era um cara diferente, entendeu? Então isso também não foi empecilho. Lógico que depois, hoje, eu tenho o Pedro comigo como meu melhor amigo. É o cara que eu confio em meus segredos, é o cara que está dentro da minha casa, é um cara que come da minha comida. Entretanto, isso foi construído, isso não foi amor à primeira vista. É assim. muito bacana isso, porque a minha sociedade com a Catarina, que é minha sócia, é exatamente assim. Uhum. Foi construída, tem uns 17 anos na sociedade, o escritório vai fazer 19, ela entrou uns 2 anos depois, e é exatamente isso, a gente cria uma relação tão forte, né? A sociedade acaba transpondo, né, isso aí. Vai para amizade, vai para confidência, vai para... É isso mesmo. Mas, por exemplo, nós nos conhecemos há algum tempo, relativamente pouco, mas a gente já se gostou rápido. Isso é simbiose. Sim. Com o Pedro, não que eu não gostasse, não que ele não gostasse, entendeu? Mas é que, como somos muito diferentes, o Pedro escuta música clássica. Eu sou do rap. Eu gosto de rap. Eu escuto rap todos os dias. Então, assim, até criar a conexão ali, a gente teve não atrito, mas a gente teve algum tempo que fosse necessário para que isso acontecesse. Não deixa de ver o episódio com o Negro Bússola, que ele fez um rap, ele cantou um rap aqui, não é, não? Cantou. É a autoria dele? Eu dou 2, né? Ele cantou um no meio do podcast e um no final. Top. Eu sou vassourinha de podcast, eu escutei todos. Mas trazendo de volta aqui, vamos sempre buscar o aluno de vez em quando, né? A gente vai para o papo da sociedade, que é uma finalidade ali, e que bom, enquanto aluno, que eles estejam ali ligados, né? Assim como você contou a história. Poxa, aquele cara ali é diferenciado, aquele é diferenciado, então já começa a mapear. E ver também, Dani, que a questão da simbiose que é necessária, a gente chama de affetio societatis, né, no direito, é algo que se constrói também. Sim. Ela não é algo que tem que surgir espontaneamente. Não tem que ser aquela luz. Exatamente. Né? Mas o que eu estou dizendo, nesse sentido também, é que
muitas das vezes eu vivenciei isso, vocês possivelmente também, talvez o Sérgio menos, não sei, né? Porque a fase que eu estava na faculdade era uma fase que concurso chegou muito, as pessoas queriam muito concurso. Então talvez aí mais de 60% das pessoas da faculdade, das que eu me conectava ali, estavam mais focadas no concurso, uns ou outros em advogar, né? E poucos ali em fazer, tipo, sei lá, ir pro... Eu vou falar o judiciário, mas não vou falar o judiciário como concurso, embora seja. Sim. Mas que tem aquela pessoa que quer ser o juiz e tem aquela pessoa que quer fazer um concurso para delegado, quer fazer um concurso técnico, PRF, etc. Que quer usar o direito ali como uma opção, e realmente é uma opção muito boa, né? Então, assim, poucas pessoas queriam advogar. Hoje eu acompanho as pessoas que formaram comigo na época, muitas delas estão advogando, né? Aparentemente, né, eu não acompanho muito de perto, mas pelo que eu vejo, aparentemente com um certo êxito. O pessoal, né, da sua turma? Da minha turma. Muitos estão advogando? Muitos estão advogando. Interessante porque no meu caso é o oposto, cara. A minha turma devia ter 40 ou 50 alunos, hoje se advogar, eu mais uns 3 ou 4, que eu me lembro. Acho que a maioria foi para o outro lado, acho que no nosso caso, idem, a grande maioria, eu diria mais de 50%, na verdade, não exercem nada dentro do direito. É o meu caso. E o que eu acho interessante, alguns deles eu já acompanhei, bateram cabeça na hora de iniciar a profissão. Que talvez é o que nos motivou a estar sentado aqui agora e ter feito aquela conversa naquele dia no almoço. E coincidentemente a gente cruzou projetos, que vocês tinham um projeto similar, né, que era também de mostrar para o aluno, aí, vem cá, você sabe como é que você faz? Você pegou o diploma. Você tem 3 opções. Você vai usar esse diploma aqui para agradar a sua família, ou você vai assumir que aquilo ali foi um consórcio, né, durante 5 anos fez um consórcio para ganhar aquele papel, ou você vai pegar aquilo ali e se tornar realmente uma profissão, né? E aí, nós numa oportunidade conversamos isso numa faculdade, eu acho que eu quero levar isso para uma faculdade, eu conversei isso com vocês. Sim. A gente tem que voltar a falar disso dentro das faculdades, presencial, trocar, sentir o calor, porque aqui, né, tomara que vários alunos tenham contato com essa matéria. A gente vai estar falando muito aluno, mas embora o profissional do direito que acabou de formar, ou que eventualmente já está trabalhando, mas hoje chegou naquele momento e fala assim, estou estagnado, não sei como captar. O que existe, é certo, a OAB ela tem ali uma limitação na forma como você vai divulgar o seu trabalho, mas muitas das vezes, e talvez a maioria das vezes, todas as vezes que advogados recém-formados principalmente me reclamavam sobre isso, eu falava, cara, a OAB não fala desse jeito não. Exatamente. Que acaba pairando uma rádio peão. Né? Não posso fazer post, não posso fazer nada. Não é assim. Você pode. Aquilo cria um imaginário, né, de que é impossível. Parece que e talvez pessoas acabam comprando aquilo, né, escuta e repete sem necessariamente ler um código do OAB, que é simples. Né? Então, se não me engano, 2 folhas, inclusive a parte que fala sobre isso. Então a OAB permite sim fazer só que a forma como nós, enquanto profissionais do direito, temos que relacionar é diferente, porque a gente não vende o produto. Todos nós aqui conseguimos fazer uma petição, talvez em menos tempo, mais qualidade ou menos qualidade, mas não quer dizer que não vá passar no crivo de admissibilidade e não quer dizer que, inclusive, não possa ser deferida. Sim. Né? Porque existem várias possibilidades. Só que, por outro lado, como é que eu quero dizer? Deixa eu tentar achar a palavra certa aqui agora, para não poder ficar muito aqui. Olha, o Pedro, eu fico tremendo. Não, fica calmo, porque o assunto realmente ele faz a gente entrar tanto nessa parte aí eu fico imaginando, cara, o aluno ouvindo a gente conversando aqui, porque de certa forma ele está falando, parece que é fácil. Né? Do jeito que a gente está falando, o cara vai ouvir lá, não tem nada fácil, né? Sim. Não tem nada fácil. Só eu concluir para não fugir de novo aqui. Na verdade, eu estou te ajudando, né? Te quebrando galho aqui para ver se você lembra o que você ia falar. Não, mas é porque eu estava falando aqui, porque se conhecer e passar e ser deferido uma petição, qualquer um de nós aqui conseguiremos fazer. Mas como é que a gente vai ganhar confiança? Porque o produto, fazer a petição, peticionar e passar, isso não é um produto do advogado. O produto do advogado é a confiança. Sim. É a recompra. Sem dúvida. Credibilidade. Como é que ele vai chegar e falar assim, pô, que cara, ele que resolveu o meu problema. Quando alguém reclamar com ele no grupo de WhatsApp, estou precisando de um advogado aqui que bati o cabo de um advogado. Você vai lá e resolveu, você é um tributarista para ele, mas ele vai falar assim, olha pro Sérgio. Até o Sérgio falar assim, olha, fulano,
não sou eu que faço isso não, mas aqui, vou te colocar um profissional da minha confiança que eu sei que faz. Sim. Então a gente vai emprestando a confiança. Então qual que é o trabalho, qual que é o produto do advogado? Confiança. Perfeito. Ô, Daniel, a maturidade me trouxe uma observação que é muito legal de a gente pensar. A maturidade me trouxe a observação que os nossos pais querem que a gente seja aprovado em um concurso e nos incentivam a isso, e eles não estão errados. Eles querem a nossa segurança, eles querem o nosso bem, e o concurso, sim, é o melhor para determinadas pessoas. Essa tão sonhada estabilidade, para algumas pessoas, é o que elas precisam mesmo. E o meu pai também queria isso para mim. Entretanto, eu não me esqueço de uma frase. A advocacia não tem piso, mas também não tem teto. E isso sempre me apaixonou. Por quê? Porque na hora que eu vi que eu tinha a possibilidade de trabalhar mais e ganhar mais, nosso Deus, aí eu me entreguei, aí eu fui de cabeça, aí já era, aí é comigo, aí é o cara que vai sempre ali mais a fundo. E aí você percebe que ainda existe um monte de ferramenta que pode te ajudar hoje em dia, né? Uhum. E aí, falando sobre o que o Dani falou, isso é muito legal, porque quem não conhece as minhas redes sociais, pode ir lá conhecer, porque assim, existem as limitações relacionadas à publicidade do advogado? É lógico que existe, mas o advogado ele vem de confiança. E aí eu tô ali na internet mostrando que eu sou um cara disciplinado, mostrando que eu me importo com o meu cliente, mostrando que eu tô ali todos os dias trabalhando. Quem me segue há mais tempo via que eu estava no domingo, que eu estava no sábado, ou trabalhando, ou estudando. E aí o produto final que o Pacheco e Reis tem para oferecer para o cliente não é uma petição. É um advogado que está se entregando de corpo, alma e coração pelo caso dele. Diariamente. Cotidianamente, diariamente. E aí, quem me segue na rede social, eu costumo brincar assim, fecha o olho e pensa no advogado. O cara vai pensar no Emanuel. Por quê? Porque eu não estou ali infringindo o código de ética, eu não estou ali fazendo propaganda, eu não estou ali tornando a profissão uma matéria, eu não estou ali fazendo nada que banalizando nada. Banalize e se torne vexatório a profissão do advogado. Muito pelo contrário, né, Manuel? Muito pelo contrário. Mas, de toda forma, eu estou ali mostrando o meu trabalho. Isso é muito legal, Sérgio, por quê? O aluno que está na faculdade agora, ou até mesmo o advogado que formou e que está aí ainda em algum momento patinando de forma comercial, eu mostrei para o Daniel um determinado amigo que se diz amanhã se tornar meu concorrente, eu disse para ele que não existe concorrência, ele estava no carnaval, vestido com uma fantasia e postando foto altamente embriagado. E aí eu brinquei com ele, falei, olha, cara, entre o cara tentar contratar esse cara que você está postando aí, o cara que eu conheço, que é você de terno e você trabalhando, esse cara você não está querendo mostrar, esse cara você não está mostrando para ele. E aí isso ele está ali perdendo alguns pontos. Eu gosto muito de falar isso, sabe por quê, cara? Se eu hoje pudesse dar uma palestra para 200, 300, 500, 1000 pessoas, que é o número de pessoas que está lá visualizando meus stories, eu não teria local para fazer isso. Eu não tenho local para colocar 1000 pessoas, mas eu tenho um quadradinho, um retângulo, que eu aqui estico ele, começo a falar alguma coisa e tem lá 1000 pessoas me escutando. Então, assim, depois dessa ferramenta aqui, só não tem cliente que não quer. Se ele fazer isso de forma intencional, se ele fazer isso de forma técnica e pensada... se ele não se auto-sabotar. E assim, é lógico que eu não estou falando assim, que faz hoje e amanhã vem o resultado. Com certeza. Não, é igual academia, treino. Eu gosto muito de academia, gosto muito de treino, porque é uma escola para a vida. O cara quer ficar forte. Irmão, começa lá, daqui 5 anos a gente se vê. E assim, irmão, eu comecei há 5 anos atrás. Hoje, para mim, é muito fácil. Pô, mas 5 anos, cara, eu tô pensando seriamente em entrar. Tô vendo todo mundo malhando e tal, tá me incentivando. Mas 5 anos é muito, não dá para ser menos, não? Porque eu queria lançar um desafio aqui no podcast. Vou começar a malhar Desafio, e em tanto Manuel, tempo não. eu vou estar forte igual vocês. Assim. Desafio Manuel não, que o Manuel Quanto tempo? 2 anos? 3? Existem atalhos, e vai existir atalhos também para o aluno que está nos escutando. Entretanto, existe o caminho mais fácil. Posso te falar? E vários se perderam nos caminhos mais fáceis. Quantos advogados vocês conhecem que se seduziu em fazer alguma coisa errada, em se envolver com algo errado? E eu escutava muito isso, Sérgio. Eu acho que eu saí dos bancos da academia um pouquinho de menos tempo depois de você,
tentando aqui ser bastante gentil, mas eu Sutil, diga-se de passagem. É um gentleman. Eu escutei alguém dizer assim já comigo, o advogado é alguém que tem que trabalhar com a inverdade, é alguém que tem que... Jamais isso aconteceu, jamais eu fui exposto a isso. E várias vezes eu fui exposto a situações onde os meus princípios foram colocados em xeque e assim, eu não titubeei, eu não pensei duas vezes. Eu também. E eu sempre digo, antes de ser um bom advogado, eu procurei ser um bom ser humano. E antes de ser um bom advogado, eu ainda sou homem. E eu costumo dizer isso para os meus clientes, eu adoro falar isso, tá, Sérgio? Uma frase comercial que eu uso sempre. Eu falo, olha, você conhece o doutor Emanuel aqui, mas, entretanto, daqui da porta para fora eu também sou o Emanuel. E esse cara é homem, eu vou resolver com você como adulto, olhando no seu olho, tratando o problema com o tamanho que ele tem, conversando com você da forma como você precisa conversar. E aí a minha relação com o cliente fica muito saudável. Sem sombra de dúvida. E isso A é muito linha legal. expectativa, né? A linha expectativa. E a linha expectativa. Hoje eu precisei responder uma pergunta na aula, que não tinha isso no contexto da aula, mas a aluna chegou para mim num cantinho e falou, tio é que dói, né? Ô tio, é verdade que advogado é ganancioso? Eu falei, o que é ganancioso para você? Primeiramente, tem que entender o conceito dela. Não, que só faz tudo por dinheiro e tal, porque tem que defender a pessoa de qualquer jeito e fazê-la acreditar que não fez. Né? Aí o que eu fiz? Obviamente ela está pensando num criminal. Cara. Eu expliquei para ela uma forma muito simples. Deixa eu te fazer uma pergunta, falar uma coisa. Você concorda que a lei ela é uma para todo mundo? E justiça, ela se você falar assim, eu quero justiça, você está falando que você quer, o conceito de justiça é seu. A lei, como ela é uma para todo mundo, ela, obviamente, muitas das vezes, o resultado daquela aplicação não vai ser justo aos seus olhos, mas ela tem que ser o minimamente justo para o todo. O que eu expliquei para ela? Nós temos uma lei de penal. Então, se eu matei alguém, e vamos passar pela possibilidade de que eu realmente tenha matado, um advogado, para me defender, ele não tem que convencer alguém de que eu não fiz. Ele só tem que, o papel do advogado é garantir que o meu processo seja justo perante a lei. Ou seja, o Estado ele tem uma única chance, falando de penal, de me condenar. Ele só tem uma chance de me acusar. Se ele não conseguir fazer isso por insuficiência de prova, por problemas que seja, o advogado conseguiu trabalhar o jogo e me tirou. Sim. Foi feita justiça? Perante a lei, sim. Perante aos olhos dos homens, não. E aprender a jogar com as regras do jogo é muito importante. Foi exatamente o que eu falei para ela. É um jogo. Eu vejo, e foi até legal esse encontro nosso com o Sérgio, até muito recentemente, Sérgio, porque a despeito de tudo que você falou de nós, pelo pouco tempo de profissão, pelo empreendedorismo, né, do escritório, mas o Sérgio é um profissional de 19 anos, Dani, que está aqui empreendendo, que está buscando novas práticas, que está sempre se atualizando, e num lugar que talvez muitos, com o tempo que ele tem de advocacia, estariam cansados. A gente encontra desses todo santo dia na rua, que estão decepcionados, às vezes assim, exaustos, mas quando você começa a conversar com aquela pessoa, na verdade, ela está a todo momento brigando contra o jogo, e não aprendeu a jogar esse jogo, né? Essa aluna aí que te perguntou, por exemplo, né, tantas coisas a gente poderia dizer para ela, né? Exato. Assim, o mais ímpio dos animais tem, ser humano, animal, né, fazendo essa analogia aqui, tem um direito de defesa, né? Então, o direito de se defender é por si só um direito, né? Mas eu vou correr um sério risco aqui agora, porque vocês estavam falando de corrupção, e corrupção humana, propriamente dita, né? E eu tenho uma frase que ela está anotada na minha contracapa de TCC de graduação, que é sensacional e tem 100% a ver com isso tudo que vocês falavam, de um livro do Nietzsche, que é Assim Falou Zaratustra. E Zaratustra, né, o protagonista do livro do Nietzsche... Que livro difícil, hein, cara? Difícil. Não, eu só li coisa fácil na graduação. Esse livro é cascudo, meu irmão. Esse mas, aí tem que ter brilho para ler. Isso é o Pedro, gente. No contexto do livro, o protagonista está fugindo da cidade justamente porque ele viu que na cidade estava a corrupção humana. E quando ele vai pela floresta, a ideia dele era ter um reduto nas montanhas, ele queria fugir. O protagonista quer a fuga da cidade, a fuga da corrupção humana. E nesse trajeto, aí o Nietzsche, com o brilhantismo dele, ele cria diálogos com animais, com a floresta, né? Enfim. Eu não lembro qual animal que ele encontra no caminho, ele começa um diálogo, e esse animal vira para o protagonista e fala o seguinte: bom, nesse seu caminho você encontrará atalhos, você encontrará pontes, você encontrará semideuses
que te oferecerão caminhos para levar-te além do rio. Além do rio era além do objetivo dele. Mas isso custaria a sua própria pessoa. Você se hipotecaria e você se perderia. Então, eu acho que muitas vezes o desafio dessa pessoa que começa na profissão, ela vai ser seduzida em algum momento pela inverdade, pela mentira, por coisas não idôneas dentro da nossa profissão, né? Mas nós três, o Dani também, o Dani enveredou para um caminho diferente da advocacia, do empreendedorismo, mas todos que nós estamos aqui, nós ficamos resilientes no caminho correto. E é assim que a maioria das pessoas prosperam. Na verdade, eu diria que poucos prosperam pelo caminho errado. Na verdade, quem prospera pelo caminho errado, prospera com um relógio contra si. Porque em algum momento, essa prosperidade vai acabar. Em algum momento, o que foi feito de errado vem à tona, né? Então, essa é uma lição moral que as pessoas que vêm para a nossa profissão têm que entender, inclusive pela função social daquilo que nós fazemos, né? As pessoas têm, por exemplo, direito de defesa, que foi o exemplo que você usou, mas a pior coisa que pode acontecer para a nossa sociedade é se a justiça, e a justiça começa aqui com a gente, com o advogado, né, com o caso nosso do dia a dia, se houver corrupção da justiça. As democracias que hoje nós podemos chamar no mundo de democracias mortas, começaram com a corrupção da justiça. E a corrupção da justiça não começa com o juiz que é comprado, começa com o advogado que aceita a corrupção. Isso é pesado mesmo. E eu falei já em outros podcasts, né? Se o atalho fosse bom, ele seria o caminho. Não chamaria atalho? Porque o atalho normalmente ele pode ser mais curto, mas ele é esburacado. Verdade. O caminho é o caminho. Não chamaria atalho. Então eu sou contra pegar atalhos também. Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui encurta o caminho. Não é um atalho. Ajuda, né? Ajuda. Você lembra da minha época? Eu sou da época do Mário Bros, quando a gente pegava a estrelinha, a gente saía correr mais rápido. Eu sou porque eu jogava com meus filhos, quando eles eram pequenos. Quando a gente escuta conselhos de pessoas próximas, profissionais próximos, que já estão mais à frente, né, já estão mais avançados na profissão, ou tem oportunidade de ler um livro, assistir um podcast, assistir um curso, uma palestra, uma aula, o objetivo dessas ferramentas são te impulsionar dentro do seu caminho. Se você está comprando um curso para você ter atalho, você vai cair em golpe, cara. Exato. Óbvio que você vai cair em golpe. Ninguém que caiu em golpe não brilhou o olho na hora da promessa. Sim. Sempre, 100%. É óbvio, é óbvio. Não, caí num golpe, não sei o que é. Porque me falaram que eu ia ganhar tanto se eu pagasse tanto, legal. Porque acreditou numa promessa absurda. Não, completa. Tem umas que você fala assim, não é possível. Então a gente tem que tomar cuidado. Então aluno do direito, aluno de qualquer curso, seja ele que vai te tornar um profissional liberal ou um profissional dentro da administração. Né? Eu vi esses dias que o curso de administração ele ensina a ser funcionário. Não te ensina a ser empresário. Doideira, né? Então, assim, não procure atalhos, né? Procurem o caminho e procurem meios de acelerar o seu caminho participando de networkings diferenciados, benchmark, conversando com pessoas, batendo na porta do escritório do Sérgio. Essa parte eu não conheço do de vocês, mas eu já vi isso no do Sérgio, inclusive quando a gente fez a palestra no Granbury lá, reuniu 3 alunos com a gente, eu quero saber como é que funciona. O Sérgio recebeu numa outra oportunidade. Foi lá no escritório tomar café, faço questão disso. Porque o moleque já começa a ver o ambiente escritório. Ali ele vai decidir, cara, eu quero isso para mim, eu quero ter eu quero trabalhar em ou eu não quero de jeito nenhum. É isso que eu ia chegar, ou eu não quero. Deixa eu contar uma história rapidinho aqui. Eu, quando abri o meu escritório, eu já tinha 7 anos de trabalho realizado como consultor de negócios no escritório grande aqui da cidade. Então, eu já abri meu escritório, diferente do seu caso. O meu caso foi um caso que eu já tinha uma experiência de 7 anos. Já estava andando, né? De rua. Já tinha a minha credibilidade colocada no mercado com um monte de gente. Tanto que, quando eu saí desse escritório grande e abri o meu, alguns clientes vieram, sem eu chamar, naturalmente. Sim. E eu precisava de um sócio como o Pedro, porque eu sou o cara igual o Emanuel, eu sou o cara de rua, sempre fui. E convidei um cara que hoje é um grande amigo, sempre foi meu amigo, o Wagner. Hoje ele é procurador da Fazenda. O Wagner chegou a ser meu sócio no início. Ele abriu a sociedade comigo. E uma vez estávamos atendendo um cliente, eu precisei do Wagner porque entrou num assunto técnico e o cliente era de uma cidade pequena, um cara extremamente desconfiado. Já tinha tomado, imagina, 1 milhão de cano de advogado. O cara já chegou no meu escritório preocupado.
Mas chegou. E com o advogado dele, da confiança dele, que eu nem sabia quem era, mas tudo bem, chegou lá e foram apresentar o caso. Eu percebi que era necessário alguém técnico perto de mim, chamei o meu sócio e continuamos a conversa e tal, beleza, resolvendo a situação ali. Acabou a reunião. Foi uma decepção para mim, porque foi o primeiro cliente que o meu sócio estava atendendo comigo. Acabou a reunião e falou: Sérgio, temos que conversar. O que houve, velho? Não quero isso para minha vida, não, cara. Não quero atender cliente, não. Não nasci para isso, não tenho paciência. O cara vem aqui com advogado para supervisionar meu serviço. De um jeito diferente, o olhar dele estava totalmente diferente do meu. Eu estou com a pegada comercial, estou querendo trazer o cliente para o escritório. Sim. Eu estava visando lucratividade, negócio, business. E ele defendendo. E ele não, eu não quero passar por isso, ficar aturando esse tipo de situação e tal. Saiu da sociedade. Às vezes virou procurador, passou rapidamente. Hoje é um cara que está com a profissão e tem 20 anos. Às vezes a gente passa por isso no escritório, porque assim, eu comemoro cada cliente, mas eu não comemoro de chegar e falar assim, eba, não, eu grito, eu tenho energia. Isso aí. E aí eu chego com um contrato no escritório e o Pedro fala, mais um processo, né? É isso aí. Porque eu sei que eu vou acabar vendendo algo para alguém ali, que depois é o Pedro que vai estar trabalhando. Mas eu não sou no nível do Wagner. Hoje ainda a gente estava conversando com um cliente, com uma pessoa que todos nós lá, enfim, adoramos, e enfim, né? Eu tenho mais maleabilidade nesse sentido. Eu sento, eu converso. Só não me peça para contar das férias, contar piada, contar da academia, que aí é com o Manuel. Sérgio, isso é muito legal de a gente pontuar, por quê? Quando a gente fala aqui de fazer uma faculdade intensa, de fazer a advocacia comercial, de fazer uma advocacia técnica, a gente não pode também aqui iludir quem está nos escutando, por quê? O Emanuel é um advogado comercial, falo aqui que eu não tenho esse costume de peticionar ou não peticiono no volume que o Pedro faz. Entretanto, eu não devo em nada tecnicamente para o que o Pedro sabe. Por quê? Porque eu não posso vender algo para o meu cliente que você não conhece, que eu não consigo entregar. Exatamente. E que eu não consigo entregar. Óbvio. Eu não posso sentar na frente do Sérgio como cliente e vender para ele um serviço que amanhã o meu escritório não consegue entregar. E se eu não tivesse o conhecimento técnico para, por exemplo, discutir uma decisão do STJ, ou discutir uma sentença, ou discutir algo técnico para o cliente, eu não consigo passar credibilidade para ele também. Por quê? Porque, antes de tudo, logicamente que existem diversas técnicas comerciais ali quando eu estou de frente com o cliente, eu também preciso saber do meu métier. Eu não posso esquecer que eu sou advogado comercial, não comercial advogado. E a mesma coisa o Pedro. Ele acabou de falar e deu um exemplo de um cliente. Eu costumo brincar isso. Assim como vocês me conheceram e falaram assim, nossa, o Emanuel é um cara muito legal. Cara, vocês conhecem o Pedro e falam assim, nossa, Emanuel, só um cara legal. Porque o Pedro é muito legal. Por quê? Porque ele também não perde em nada disso. Ele só não consegue criar todas as situações que eu conscientemente crio. Eu me coloco em várias situações comerciais. Eu saio todos os dias, eu estou todos os dias em ciclos diferentes, eu estou todos os dias em algum lugar falando do meu trabalho, eu estou todos os dias reafirmando ali uma as disciplina, qualidades. né, Manuel? Você colocou como uma disciplina na sua vida, né? Muito grande. Eu preciso estar onde meu cliente está. Isso é muito legal do pessoal que está, né, dos alunos ouvirem. Isso é muito bacana. Você tem que falar do seu negócio todos os dias mesmo, e para todo mundo. Todo lugar que você vai. E deixa eu fazer uma parte do Emanuel, Dani, porque isso é muito importante, e assim, o Emanuel está deixando isso claro, mas um dos motivos da nossa sociedade dar certo é justamente porque o Emanuel sabe o que vender. O Emanuel, quando ele vai conversar com o cliente, ele não faz promessas vãs. Se a situação é difícil, ele vai deixar claro que é difícil. E talvez o que distinga, por exemplo, o Sérgio e o Emanuel aqui de dois bons comerciais na área do direito, enquanto advogados, é justamente isso. Saber o que está vendendo, sabendo que tem que ter conhecimento, tem que ter um crivo mínimo de conversar com aquela pessoa e dizer quais são as possibilidades dela, Pedro, concreta, explicar quais são comum os riscos, quais são as possibilidades. As pessoas falarem no ouvido que o empresário gosta de ouvir, né? Exato. Que é o do lucro, que fica tranquilo que eu vou ganhar, não preocupa não que isso aí dá certo. Fala isso com frequência, Sérgio. Eu vou falar o que você precisa ouvir. É isso aí, cara. Eu vou falar, Sérgio, o que você precisa ouvir. Pode doer um pouquinho, mas você vai gostar lá na frente. E isso atrai o cliente. Eu trago ele para mim porque eu falo assim, Sérgio, eu vou falar o que você precisa ouvir. Talvez o que você gostaria de ouvir não vai ser o meu discurso de hoje, mas eu vou sair daqui com a consciência limpa e você vai decidir. Tranquilo, é isso aí. E você vai decidir se isso é o caminho que você quer ou não. E falando aqui sobre o que o Daniel falou e vocês falaram, eu falo que tem muito advogado 007. O cara é advogado, ou o cara é dentista e ninguém sabe.
Eu costumo chegar num lugar e falar assim, eu sento numa mesa, eu preciso saber o que o Sérgio faz. É lógico que não está escrito aqui advogado, apesar de, assim, se eu tivesse uma tatuagem hoje seria advogado aqui na minha testa, tá? Mas não é possível que eu vou chegar, sentar em uma mesa com o Daniel e não vou saber o que ele faz. A pessoa vai sentar ali, ela vai saber o que eu faço. Não porque eu quero vender algo para a pessoa. Para ela saber mesmo. Não porque eu sou interesseiro, é porque eu sou interessante. E isso é uma chave muito legal. Isso. Eu não sou interesseiro, eu sou interessante. Eu sempre vou entregar algo antes de pedir alguma coisa. Eu sempre vou estar no assunto. Eu vou dar um hack aqui para a galera que está nos ouvindo. Sérgio, todos os domingos eu vejo Fantástico. Por quê? Sem nenhuma crítica às notícias, é o resumo que eu consigo assistir de notícias da semana. Por quê? Eu vou sentar depois com determinadas pessoas ou eu vou encontrar com determinadas pessoas que vão comentar algum assunto que elas viram em determinado telejornal, que eu vou ter assistido e ali eu vou trazer a visão jurídica, e ali eu vou falar o que eu penso, e ali a pessoa vai parar para me escutar, porque tecnicamente eu tenho bola para jogar em relação àquele assunto. Então eu nunca estou desantenado. Eu costumo brincar e falar assim, eu tenho como um dos objetivos da minha vida entender de todos os assuntos, pelo menos um pouquinho. É raro um assunto que você vai tentar conversar comigo que eu não sei fazer sobre isso. Ou seja, aí eu me torno um cara interessante, e aí o cliente se interessa pelo Emanuel, e aí daí a pouco a gente está fazendo negócio. E é algo automático, não é algo que eu preciso forçar. E aí você entra numa praia que é muito legal, né? Que se chama network, né? Conexão. A importância disso, para mim, galera, eu vou falar para vocês. Se eu fosse um cara que estivesse na faculdade e estivesse fazendo direito no início da faculdade, quisesse aprender, entender como é que é o mercado, a primeira coisa que eu faria era o máximo de network. Eu me conectaria o máximo de pessoas possíveis. Porque é impressionante como é que é isso que nos faz avançar. Na hora que você se conecta com um monte de pessoas, independente da profissão, do que fazem, claro que se for no seu meio, dependendo, pode ser melhor. Na faculdade ali vão sair vários juízes, promotores, quer dizer, você já fez um monte de conexão, né, antes de formar. Sim. Mas conexões em todos os sentidos. Eu vi uma informação esses dias que 70%, 80%, 90% das indicações de vagas de emprego são feitas não por superiores, mas por pares que trabalharam com você em determinados outros trabalhos. E eu utilizo isso para ensinar aqueles que estão dentro da faculdade a fazer network. Porque as primeiras pessoas que me indicaram cliente foram os meus colegas de faculdade. Eles sabiam que eu estava lá estudando, eles sabiam que eu era comprometido, eles sabiam que eu não me atrasava para as aulas, eles sabiam que eu não estava na farra, eles sabiam que eu entregava o trabalho, e aí eles sabiam que eles podiam confiar em mim. Credibilidade antes de qualquer coisa, né? E aí você depois pergunta assim, é mágica? Não. Foi intencionalmente um network feito sem intenção. Eu não fiz isso pensando assim, amanhã esse cara vai ser juiz e eu vou ser amigo dele, amanhã esse cara vai ser promotor. Não, eu fiz por quê? Naturalmente. Porque é assim que se vive em sociedade. Sim. E aí hoje, esses caras que estudaram comigo, eles, além de, ainda bem, me veem como algum tipo de sucesso profissional, eles falam assim, eu posso indicar, por quê? Porque vão perguntar para ele é formado em Direito. E aí, eu posso indicar o Emanuel, posso indicar o escritório do Emanuel, porque eu lembro dele na faculdade, era um cara legal. Esse cara não vai fazer sacanagem com a minha indicação. E isso é muito importante. Eu costumo falar sobre onda retida e onda expandida. Porque os primeiros clientes que você vai ter, eles estão dentro da sua onda retida, que é aquelas pessoas que você tem como um convívio ali cotidiano, seus amigos, sua família. Muito provavelmente, as primeiras pessoas que vão confiar em assinar uma procuração para aquele que acabou de se formar, é a pessoa que te conhece. E isso é muito importante, porque até no seu ciclo social você precisa se preocupar em quem é você. Porque eles serão os primeiros a te contratar. Perfeito. Às vezes com preço baixo, às vezes com ticket médio muito inferior. Ou um pro bono mesmo ali, né? Entretanto, existe posteriormente a onda expandida, que é o amigo do meu amigo, que é o primo do meu amigo, e aí você vai avançando. E uma coisa que eu falo muito é, o networkaholic, que é aquele cara que se preocupa com o network, ele vai acabar explorando a onda expandida dele, inclusive o network do terceiro. Porque em algum momento o meu network vai terminar.
E aí eu, Emanuel, também me preocupei em falar, olha, eu tenho que ter compromisso semanal aqui de estar em grupos diferentes. Eu tô lá no grupo de moto, eu tô lá no grupo do vinho, eu tô lá no grupo dos amigos. E lá, é lógico que eu sou, antes de ser interesseiro, eu sou interessante. Eu não tô lá para vender, eu não tô lá, não, mas eu tô lá conversando, eu tô lá sendo amigo, eu tô lá sendo legal. Só que em algum momento, se tiver uma sintonia para que eu possa fechar um negócio, eu tô ali, irmão. Eu vou estar lá, eu estou fazendo isso. Mas eu não vou chegar lá falando assim, ei, eu sou advogado, tudo bem? Nós vamos fechar. Não. Vai fluir. Eu costumo comparar, Sérgio, isso é muito legal, que a prospecção de um cliente, ela parece muito com uma paquera. O cara que tenta chegar no menino e fala assim, oi, vamos nos beijar? Ela não vai te beijar nunca, meu amigo. Perfeito. Ela pode querer, só que a resposta dela natural é não. Só que eu crio ali o clima, eu olho no olho, eu conto uma história, eu faço ela rir. O cara bom de paquera, você já entendeu, né? E aí, em algum momento, vai surgir o clima. Aquele Não clima. precisa nem falar, né? Não. E isso é natural. O cliente que eu gosto de levar para o escritório, ele já chega assim, convencido, ele já chega ali fechado. Eu costumo falar isso. O cliente que senta na mesa comigo no escritório, ele já está fechado. Ali eu vou negociar com ele a forma de pagamento, ali eu vou negociar com ele os prazos, porque assim, eu já namorei, eu já paquerei com ele há muito tempo. Só que isso tudo hoje é intencional. Eu me visto do jeito correto, você não vai me ver com a barba por fazer, com o cabelo por cortar, com uma roupa mal vestida. Tudo isso é muito intencional. Nos bastidores nós falávamos aqui com o Dani, e o Dani falou, olha, eu aprendi a ser intencional. E eu também, todo mundo tem que aprender. E eu disse isso, eu escutei todos os podcasts antes de estar aqui, eu procurei uma camisa que eu queria para estar aqui, eu procurei... Por quê? Porque eu sei que amanhã isso aqui vai ser assistido por outras pessoas. Ah, Emanuel, você faz assim em tudo, meu amigo. Essa semana a moça me perguntou na academia assim, nossa, você vem sempre muito bem arrumada na academia? É lógico, porque amanhã é ela que vai ser minha cliente. E aí ela olha pra mim e fala assim, nossa, esse rapaz se preocupa em chegar aqui na academia bem vestido, ele se preocupa, lógico, e em todos os lugares assim. Você nunca vai ver o Emanuel desleixado. Esse é o meu produto. O Emanuel é o produto. Porque depois que o cara confia ali no Emanuel como um produto, e no fulano, e no José, e na Maria, e em qualquer um outro, aí sim, depois de fechar, a gente tem uma outra etapa muito grande ali dentro do escritório, dentro das situações. Inclusive, o cara que não é comercial, como por exemplo o Pedro, é uma exigência que ele seja assim também. Ele não tem essa exposição que eu estou dizendo comercial que eu tenho. E tá tudo bem, e tá tudo normal. Por quê? Porque são perfis diferentes. Entretanto, você não vai ver o Pedro ali em uma situação diferente dessa, porque isso também foi muito bem ensinado, né, Pedro? Eu acho que esse é um desafio para quem nos assiste e pensa assim, nossa, eu não sou comercial igual o Emanuel, e tá tudo bem. Só que eu também não sou técnico como o Pedro, e nem por isso eu devo em nada praticamente. Eu costumo falar que uma das dicas que eu tive dentro da faculdade que mais me fez prosperar ali dentro foi não falte nenhum dia de aula. Assim como o Pedro disse no início que ele deu uma orientação para um cliente dentro do direito penal, eu te falo assim, Sérgio, te desafio a falar um conceito de direito penal que eu nunca trabalhei, que eu nunca quero trabalhar porque eu não gosto, que eu não saiba, porque eu sei, eu estudei. O meu diploma de direito não vai atestar que eu sou uma fraude. Eu realmente estudei direito, eu fiz direito. E agora, comercialmente, eu tenho um produto para vender para o cliente e esse produto se chama Emanuel. E o serviço vai ser executado pela equipe do Emanuel. Então, essa dinâmica é muito legal porque, no início, a dor é se estabelecer e aprender a ser o profissional. E aí, em algum momento, lá nos idos de 2017, o meu desafio era conhecer uma profissão. Nos anos de 2018 era fortalecer uma sociedade. Nos anos de 2019 era ter um escritório. Nos anos de 2022 hoje eu tenho uma empresa de serviço jurídico. Então o crescimento traz novas dores, traz novos desafios, tudo isso que hoje são discussões cotidianas minha e do Pedro. As minhas dores já não são as dores lá de 2017, já não são aquelas dores de assim, eu vou ter um cliente, eu vou conseguir pagar um aluguel, eu vou conseguir pagar uma determinada conta. As dores mudam, né? Mas continua existindo. Continua existindo. E não foi mais difícil no começo do que o mais difícil hoje, né? São dificuldades diferentes. Essa questão da intencionalidade que eu falei que eu aprendi a ser intencional, e outra questão que você falou também, eu concordo plenamente, já falei outras vezes aqui, é você ser interessante sem ser interesseiro. O que é isso?
Eu estou estudando direito, pretendo advogar para empresas. Beleza. Aonde que palestras que tem na cidade, aonde que tem na cidade encontram onde vão ter empresários? Tem que estar, não é isso? Que academia que frequenta, que a maioria dos alunos são empresários. Tal academia, vou matricular lá. Porque eu preciso estar onde essas pessoas estão. O que é ser interessante nesse caso? Já partindo do pressuposto que eu já tenho essa ideia, quero ser, ou já tenho meu escritório. Sentar, perguntar na primeira oportunidade, ser intencional, causar o ambiente para poder conversar, esteira lado a lado, ou aquele revezamento e vai trocando ideia, né, do aparelho. Depois que você tem o negócio, você não vai na igreja sem levar cartão no bolso. Uhum. Né? Isso é ser intencional. As pessoas também não podem, Dani, querer se vender enquanto profissional, mas com conhecimento da profundidade de um pires. Né? Tem que demonstrar realmente que há conhecimento ali, que a pessoa pode confiar também nas suas capacidades profissionais. Né? E quando você não tem o conhecimento, é importante que você fale, Sérgio, tô vendo que você tem um escritório, tô formando em direito, etc. Quando abrir uma vaga de estágio, você me chama? Exatamente. Eu posso participar do processo seletivo? Cara, isso não tem problema nenhum a pessoa pedir isso, ter vergonha de pedir isso. Pelo contrário, eu acho que essa iniciativa demonstra o interesse dela de uma maneira. Quando chega alguém lá no meu escritório pedindo estágio de um jeito assim diferenciado, eu nem estou preocupado com a capacidade técnica, não. Eu já seguro o cara, porque a iniciativa é tanta raridade, é tão raro isso. Olegário Maciel 770. Filhinha amanhã, galera. Se tiver com vontade de trabalhar, meu irmão, pode ir lá, pode fazer fila que eu garanto vaga para todo mundo. Não é no meu escritório só, não. É no meu, no do Emanuel, de mais um monte de advogado amigo aí que está procurando. A nossa última contratação, nossa última escolha do estágio foi de um rapaz, um estagiário nosso, Vinícius, que ele já tinha participado de um processo seletivo antes, e quando ele preencheu lá as informações que a gente pede no formulário, ele escreveu que gostou do processo seletivo tanto que queria, pelo menos no final da faculdade, participar um pouco ali do nosso dia a dia. E isso, com certeza, foi definidor na contratação dele. Claro que fez uma boa prova, passou das demais etapas, mas foi o plus, exatamente. Isso é intenção, né? É intencionalidade. Eu estou com a intenção de ir lá, conversar. Poxa, deixa eu ver como é que funciona. Poxa, eu sei que você não está precisando de estagiário, se você não estiver precisando e tal, mas eu estou querendo pesquisar alguma coisa na área do direito empresarial. Se eu puder trabalhar junto com o seu advogado aí, eventualmente, né, peticionar junto, escrever, ter a oportunidade. Vou fazer o seguinte, fazer um relatório dos seus processos. Ô Dani, e algo que você comentou aí, só um minutinho, Manuel, antes de passar para você. Ainda sobre ser interessante, a nossa profissão, Sérgio, ela é uma profissão que nos exige saber de muitas coisas. Eu acho que é uma profissão que te exige um conhecimento multidisciplinar, assim, absurdo. Concordo. Porque a gente tem tantos casos no escritório. O Manuel outro dia ficou revoltado comigo porque ele estava atendendo um cliente com um problema com um determinado carro aí no mercado, não vou falar o nome. Estava ele conversando, o cliente tentando explicar. Aí o cliente falou, o carro tal está dando esse problema. Eu falei, já sei qual que é o problema. É o motor tal, turbo, recém-lançado há não sei quanto tempo, o problema é esse, aquele. É isso mesmo, eu entrei na sala já conhecendo o problema. Eu cheguei aqui no podcast, eu estava conversando com os rapazes ali das câmeras. Eu falei, as câmeras são iguais, porque as lentes têm que ser iguais, né, para produzir imagens iguais. E aí eu vou entender um pouquinho da câmera. Aí depois eu vou entender daquele computador Dell chique ali, que ele está sentado ali atrás, para entender como que funciona. Então a gente precisa saber de muita coisa. E daí ser interessante é você ter capacidade, por exemplo, de conversar com médico, com fisioterapeuta, sim, com empresário do ramo da tecnologia, você saber falar a língua dele, e ele vai falar assim, aquele advogado ali, se eu tiver um problema, eu vou ter menos dificuldade para conversar com ele. Ele vai saber me entender. Já conectou de uma maneira... Né? Exatamente. E as pessoas não podem se abster disso. Elas não podem falar, porque eu sou advogado, eu não preciso entender de câmera. Eu não preciso entender do carro da pessoa que tá dando problema. Tá bom. O dia que ele sentar na sua frente com um problema dessa natureza, como que você vai resolver? Porque você escolheu ser ignorante a sua vida inteira sobre as coisas que te cercam. Então, essa também é uma opção. Ser interessante é uma opção de vida. E ser interessante necessariamente implica em você saber de muitos assuntos. A Singularity tem isso como premissa, que é o conhecimento em T. O conhecimento em T é você ser profundo em um termo e ser razoavelmente médio em várias coisas. Exatamente para te dar essa multidisciplinaridade, você transitar em todas as áreas. Em várias áreas, exatamente. E falando de intencionalidade, até passar aqui para o Emanuel, que já até me deu 3 chutes aqui embaixo da mesa,
É aquela questão da gente procurar relacionamento. Você falou do networking aí, Sérgio. Eu entendo o networking como funcionalidade, mas networking deixou de ser só aquela questão de você só conhecer pessoas e conversar. Quando eu mudei para o Rio de Janeiro, em 2011, né, eu conhecia ninguém, obviamente, conhecia muito poucas pessoas, trabalhava com órgãos públicos, ou seja, tecnicamente não trabalhava, não lidava com outras empresas, eu não fui dono de um negócio, eu fui a trabalho. Só que eu falei, cara, eu estou numa cidade que eu não conheço muita gente, eu preciso conhecer gente. Só que eu não quero conhecer. Eu quero qualidade, eu quero quantidade, aliás, eu quero quantidade, eu quero qualidade. Então eu morava num condomínio que tinha academia, cinema. Eu fui para uma academia caríssima, até hoje é cara, assim, se você pegar os valores atuais, mas que estava muito bem frequentada em termos de pessoas que tinham papos legais que eu pudesse sentar e aprender. Então eu ficava bobo assim, ó. Naquela hora no café, alguma coisa ficava colada, direto, vamos dividir aparelho aqui, já ficava, o que o cara tá fazendo? Vou lá que eu já sabia quem que era, porque nessa casa da academia, a maioria das pessoas eram famosas, então eu sabia que aquele cara ali, porque cara era um empresário legal. Colava lá perto, tive a oportunidade de conversar e conhecer essas pessoas. Não aprofundei, não virei grandes amigos, mas obtive aprendizados ali, sabe? Conexões, inclusive, em função disso. Então isso é intencionalidade. A gente jogar tênis, a gente vai para uma academia diferenciada, a gente frequenta palestras diferenciadas, sim, investe em restaurantes onde as pessoas vão. Cara, tem custo, sim. Não dá para fazer tudo de graça, não. A gente tem que entender que isso vale a pena. Então, você estudante de novo, a gente vai direcionar muito papo aqui para o estudante, porque a gente entende, e a sua pesquisa mostrou isso, que eles estão mais, entre aspas, perdidos nesse ponto, no momento de decisão. Sim. Né? O que eu vou fazer com o meu diploma? Não sei o que eu estou para estudar, eu estou perdido. Então, uma primeira oportunidade que foge um pouco até do nosso contexto aqui, e eu defendo veementemente, vá para uma empresa júnior da sua faculdade, cara. Vai o quê? Empresa júnior. Vai para a empresa júnior da sua faculdade, porque vai te direcionar, vai te dar muitos skills, muitos soft e muitos hard skills na área comercial. Principalmente comercial. Eu diria também, se não for possível para a empresa júnior, vá trabalhar em algum lugar. Qualquer um. Qualquer coisa. Vai para o mercado, para entender. Porque às vezes as pessoas não sabem, cara. Coisas assim que eu falo, não é possível. Básicas, né, Sérgio? Não, peraí, aí não. Dá um exemplo aí, a cara de espanto do Sérgio aqui, traduz mas bem. Isso me apavora. Enquanto o Sérgio lembra, voltando na intencionalidade e vendas como paquera. Eu costumo brincar que, às vezes, o rapaz, ele quer uma menina ou ele quer um outro rapaz para se relacionar, e aí ele cai na friend zone. Ele cai ali em um ambiente onde a menina ou onde o rapaz vai vê-lo como um sempre amigo. E eu digo que existe a friend zone também comercial. Quando você se relaciona com as pessoas, sendo interesseiro, você cai na friend zone. Você vai sentar numa mesa, você vai ser o advogado da mesa e todo mundo vai falar assim, ele é interesseiro, ele só é para ser amigo, ele só é para estar aqui. Não, eu tô ali para que eu crie todos os climas comerciais possíveis. Então, isso é intencional. O clima comercial, ele tem que estar presente. A pessoa, ela vai saber que a qualquer momento ela vai se tornar, ou ela pode se tornar minha cliente. Perfeito. Isso é muito importante. E o segundo adendo sobre o que você falou vai trabalhar, isso é muito importante, Sérgio. Eu trabalho desde os 14 anos, e isso foi muito importante, porque eu trabalhei em um trailer de cachorro-quente, foi muito importante para mim entender o que era trabalhar de noite, atendimento ao público. Eu trabalhei com uma pessoa que hoje é meu cunhado e é um cara apaixonante. Ele me ensinou coisas, Sérgio, que eu ensino até hoje dentro do escritório. Vou dar um exemplo aqui muito legal e um abraço para o CD, meu padrinho de vida, assim, um cara muito legal. O trailer era meia altura, aqui. E aí, nesse trailer, ele sempre falava comigo assim, olha, não levanta o pano de chão, porque esse era o meu trabalho lá, limpar, não levanta o pano de chão acima dos 90 graus do seu braço, sempre aqui. E aí aquilo me encucava, aquilo me deixava curioso. Por quê?
E aí, um determinado dia, talvez não intencional ainda, porque eu tinha 14, 15, talvez 16 anos no máximo, quando eu recebi essa lição, ele disse, perguntei, CD, por que eu não posso levantar o pano de chão acima dos 90 graus do meu braço? Ele disse, olha, isso aqui é um ambiente de comida, e as pessoas não comem somente com a boca, elas comem com o nariz, elas comem com os olhos. E o pano de chão não é bonito para que as pessoas possam ver do lado de fora. Então não levante o pano acima dos 90 graus, porque quem está lá do lado de lá não pode ver esse pano. Eu levo essa lição até hoje para o meu escritório. Top demais. O pano de chão do meu escritório muitas vezes é a procuração com a data errada, é um documento que às vezes não sabe o que saiu, acontece, né? que às vezes não saiu da forma com que eu queria. Só que o pano de chão o cliente nunca pode ver. Então, assim, trabalhar em outros lugares me fez criar uma experiência muito legal. Vou te dar outro exemplo. Eu trabalhei em um setor de assistência técnica de impressora. E lá era o tempo inteiro atendendo ligações e resolvendo problemas que às vezes você pensa assim, é só uma folha que vai sair daquela impressora. Não, às vezes é um diagnóstico de imagem que vai sair dali, que tem alguém ali esperando para fazer uma cirurgia, para levar para o médico ver, e uma manchinha pequena em uma determinada impressão pode significar um câncer. Então, ali, aprender a resolver problemas, a ligar para um, a ligar para outro, a pedir, ô meu amigo, você consegue me esperar um minutinho aí? Sexta-feira vai chegar, ô meu amigo, você consegue, por exemplo, segurar esse desenvolvimento ali de alguma situação e de resolver problemas me fez ser um advogado hoje que eu te falo assim, se eu não souber resolver um determinado problema, eu tenho pelo menos 5 contatos aqui que vão resolver. Eu vou pegar o telefone agora, eu vou encontrar costumo dizer exatamente a mesma coisa. Eu tenho 5 soluções. Se eu não resolver, eu te garanto que eu te arrumo quem resolve. Não, eu tenho 5 soluções para cada problema que você me arrumar agora. Eu sou um resolvedor de problemas. Esse é o papel do advogado. Eu não me limito a simplesmente saber direito. Se você me falar agora de qualquer assunto, eu vou te falar assim, olha, eu vou pegar o telefone aqui, eu vou ter essa pessoa para fazer. Então, isso foi uma habilidade que foi desenvolvida com muito trabalho, porque eu não tive a oportunidade de simplesmente sentar a bunda para estudar durante a faculdade. Foi também aí necessário que eu trabalhasse em outras atividades extrajurídicas que me fizeram criar casca. Como você disse, vai trabalhar, irmão. Vai arrumar um jeito. Ah, mas e eu vou trabalhar em call center? Cara, eu trabalhei em call center, eu aprendi a vender por telefone. Depois que eu convenci o cara que, ligando para ele, eu ia vender para ele um plano de telefonia, irmão, hoje eu vendo qualquer coisa. Quantas e quantas vezes eu já passei a mão no telefone e fechei clientes assim, que eram inacreditáveis pelo telefone. Por quê? Porque eu tinha habilidade de conversar em telefone numa geração que só quer saber de pegar o WhatsApp, mandar mensagens e emoticons e figurinhas. E eu sabia conversar, criar uma conexão, saber falar com o responsável, saber quais documentos pedir, saber ali ser adequado, modelar o tom de voz, resolver imediatamente. Pronto. Estava eu ali na oportunidade, na sorte, preparado no momento certo, no ambiente certo, com a oportunidade correta. E para o estudante é importante saber isso, porque essas habilidades que ele conta, que adquiriu com as experiências profissionais, muitas vezes a pessoa passa pela faculdade, não faz a faculdade, passa pela faculdade, e às vezes está em casa, com uma vida tranquila com os pais, e ali ao longo do dia, às vezes simplesmente não quer conseguir um trabalho para ter uma experiência dentro de uma empresa, para fazer um estágio. E a pessoa, Dani, tem que entender que são nessas oportunidades de trabalho que ela vai adquirir esse tipo de conhecimento. É isso, cara. Que a faculdade não vai passar. É isso, em qualquer profissão, em qualquer tipo de trabalho. Se o cara resolver ser atendente numa lanchonete, eu te garanto que isso é importante. Sim, com certeza. Ele vai ver um monte de coisa que lá no escritório futuro dele ele vai usar. Exatamente. É esse detalhe aí do pano de chão. Ou então para ser um funcionário ali que ajuda o dono de uma empresa, o administrador de uma empresa com tarefas básicas. Ele vai ouvir coisas que às vezes a vida não vai dar a oportunidade dele ouvir de novo, como o Emanuel ouviu na empresa que ele trabalhou com impressoras. Eu também trabalhei em call center, resolvi N tipo de problemas, trabalhei em órgão público, aprendi a lidar com o servidor público, e hoje, por exemplo, quantos problemas a gente tem no escritório com órgão público hoje? Nenhum. Porque a gente sabe lidar, a gente sabe tratar a pessoa, a gente sabe as agruras que ela passa, e a gente tenta passar isso também para os nossos colaboradores. E o que mais chega é estagiário, advogados que querem eventualmente uma oportunidade no escritório que não tem nada dessa experiência. E aí fica difícil, porque é como se a gente tivesse que sanear um problema que não é um problema profissional, é um problema de vida lá na frente. Então esse é um papel que às vezes a gente não consegue fazer, Sérgio, nas nossas empresas, nos nossos escritórios. A gente não consegue fazer. E as pessoas têm que ter isso na consciência de que isso é algo que elas têm que resolver por conta própria, ao longo da vida. Que não vai se resolver assim no estalo de Deus. Isso levou o nosso papo aqui, sem levar para nenhum tipo de lado cômico nem nada, mas é autoajuda literal.
Porque a gente não está falando agora de uma habilidade técnica e de algo que vão ensinar na faculdade, literalmente, e nem só o fato de ensinar no fazer do trabalho, mas é a pessoa entender que ela precisa se provar nessas situações, que ela precisa ter a intencionalidade, né? Vocês vão assistir o episódio com o Neilson aqui no podcast, que passando basicamente por um dos casos que ele contou aqui, a B3 deu indeferido no meu pedido de IPO, no dia seguinte, 8 horas da manhã, eu tô lá para saber o porquê que indeferiu. Eles iam falar que ainda mandar e-mail para mim para avisar o porquê. Eu falei, não, quero saber agora. O que que deu ruim? Isso é o quê? Atitude. Confiança no próprio negócio, né? No próprio trabalho. Você tem atitude, você tem que ir lá e saber, cara, eu quero saber o que está acontecendo. Eu falo de querência, cara, e ser enxerido. Eu gosto de pessoas que têm querência. Eu gosto do cara que chega querendo, que quer entender. Antecipar, talvez, até o... Eu escutei uma vez alguém falar que gosta de contratar pessoas pobres, inteligentes, desesperadas para ficar rico. E eu entendi que esse era o meu perfil. Eu era pobre, eu era inteligente e eu estava desesperado ali não para ficar rico, mas para ter oportunidades, para poder viver bem. E eu sempre fui um cara enxerido. Em qualquer empresa que eu trabalhei, podem perguntar e podem pesquisar. Eu era um cara que queria saber, eu queria entender por que um faz assim, por que o outro estava assim. E aí sabe o que acontece? Em algum momento eu era o cara que sabia de tudo do setor e eu estava ali. Eu fui contratado em uma determinada empresa para simplesmente impedir que um determinado funcionário tivesse acesso ao telefone. Por quê? Porque todo mundo ligava para ele o tempo inteiro. E aí o meu trabalho era, oi, tudo bem? Agora você não vai conseguir falar com o Gabriel, não. Mas você pode deixar o recado? E aí, em algum momento, de tanto fazer aquilo, eu já sabia o que o Gabriel ia responder. Eu já sabia o que ele iria fazer. E aí, quando o Gabriel sai da empresa, quem que vai para o lugar dele? Era quem sabia de tudo. Por quê? Porque eu era enxerido, porque eu estava ali me colocando na situação. E assim na advocacia também. Eu não tive a experiência que o Pedro teve dentro do fórum, dentro de um órgão público, apesar de ter estagiado lá também poucos meses, mas eu era enxerido. E uma dica, e essa aqui, assim, se eu pudesse que isso virasse um corte, eu gostaria. Por favor. Porque... Câmeras no Emanuel. Porque, além de enxerido, era necessário ser humilde. Quantas e quantas vezes eu já cheguei num balcão de secretaria e falava assim, olha, é a primeira vez que eu faço isso, você pode me ajudar? Quantas e quantas vezes eu fui em um determinado juiz e falei assim, excelência, é a primeira vez que eu faço isso. E eu não vou me esquecer da minha primeira sustentação oral. Eu cheguei no tribunal e aí eu cheguei mais cedo, essa é uma dica também, cheguei antes, por quê? Porque eu queria ver como as pessoas se comportavam naquele ambiente, para que eu pudesse copiar o comportamento das pessoas, ver onde as pessoas se sentavam, ver como que as pessoas se cumprimentavam, ver com quem elas falavam. E aí, em um determinado momento, eu cheguei mais cedo e o desembargador notou que eu era o único advogado mais jovem ali, e ele virou e falou, doutor, faz favor. Chegou mais perto de mim e perguntou, doutor, o senhor é da cidade? Ele sabia que eu não era. Eu falei, não, eu estou aqui para poder observar o que vai acontecer, porque hoje é a minha primeira vez. E aí ele falou, doutor, parabéns pela postura, diligente, muito interessante, só pode ficar tranquilo que eu vou conversar com os meus colegas para que o senhor possa fazer o trabalho do senhor aqui e a gente permita que o senhor faça melhor. Sabe o que aquilo aconteceu? Me deixou mais calmo. Com certeza. Eu fiz a minha sustentação oral, logicamente extremamente nervoso, mas com humildade de chegar e falar assim, olha, eu não sei, eu preciso aprender. Mas com intencionalidade, e talvez seja a palavra que a gente mais repetiu aqui no podcast, de fazer isso de maneira inteligente, de maneira humilde e de maneira também técnica. Eu sabia ali quais eram os meus direitos como advogado, eu sabia ali o que eu estava indo fazer. E naquela sustentação oral, outra dica também, se as pessoas estiverem anotando, não tinha ninguém naquele tribunal ali que conhecia mais do processo do que eu. Ah, mas eu sou advogado comercial. Sim, mas naquele momento ali era impossível alguém saber mais daquele processo do que eu, porque eu conhecia tudo. Eu conhecia cada palavra, eu conhecia cada argumento, eu conhecia o ID de cada prova. Por quê? Porque ali era a minha intencionalidade de fazer um trabalho bem feito. Então, é preciso juntar isso e ter uma simbiose para que a gente não se perca aí também pensando que a advocacia, ela se faz só com o comercial. Trouxe 2 insights aqui. Eu vejo todos os dias isso. Eu vou para academia a pé e todos os dias eu passo por essa pessoa. É um morador de rua.
e ele bota umas caixas, ele faz como se fosse uma cabaninha, né? E muitas das vezes, na hora que eu tô indo, ele ainda tá dormindo, que eu vou cedinho, né? Quando eu volto, ele tá varrendo, as caixas já estão dobradinhas, né? Ele tipo desmonta e fica aquela caixa chatinha de novo, está tudo num canto, ele tá varrendo o local. Eu já vi ele varrendo além da calçada que ele dorme, várias vezes ele fazendo isso. Ele ainda está na rua, infelizmente eu não posso dar uma oportunidade para ele, mas qual que é uma frase que me vem na cabeça vendo esse cara? Você perde em qualquer situação, quando você se torna refém do ambiente que você se encontra. Então, ou seja, eu tô vendo esse cara todo dia. Uma primeira oportunidade, eu ainda não tive chance de parar e conversar com ele, até para entender. Às vezes esse cara é até um bom profissional que tomou decisões erradas, enfim, não sei o que, mas está ali numa condição que todo mundo passa por ele e não olha, né? Mas talvez, pode um dia passar alguém para ele e falar, cara, tô vendo que todo dia você limpa. O cara tem iniciativa, cara, o cara tá na rua, poderia simplesmente correr lá as coisas dele, embora dali, deixar sujo, enfim, todo dia vai, já vi jogando água, todo dia, já vi limpando do outro lado da rua, varrendo, colocando na lixeirinha do dia, então, ou seja, esse cara, ele não se tornou refém do ambiente que ele se encontra. Então, esse cara vai ter uma oportunidade ainda, né? Vai ter. E uma outra questão foi o Thiago Nigro, uma vez ele contou, que quando ele veio, o Chris Gardner, que é daquele... O Will Smith fez aquele filme dele, que é Em Busca da Felicidade, né? O Chris Gardner, o Will Smith interpretou o Chris Gardner. E o Thiago Nigro conta uma passagem, quando ele estava no Brasil, o Thiago Nigro foi entrevistá-lo. Só que ele estava no começo do canal dele, ele chegou muito cedo. O Chris Gardner antecipou a chegada dele, né? E chegou lá e tal, não sei o que, olhou, menino, o que você está fazendo aí? Não, eu vou te entrevistar, mas a produção pediu para esperar o pessoal das grandes mídias primeiro. O Chris Gardner falou, não vou esperar ninguém não, ele chegou primeiro, ele está preparado, quem está preparado nunca perde a oportunidade, vem cá e fala comigo. Então, ou seja, esteja preparado, o que você fez. Esteja preparado, independente de ser o seu momento na hora, né? Você não vai esperar chover para plantar. E tecnicamente, Dani, no caso aí mais especificamente da nossa profissão, isso é fundamental. Total. No processo, no escritório, um dos nichos que a gente mais atua, por exemplo, é saúde suplementar. Essa semana eu estava com as duas decisões aí de um determinado juiz da comarca e eu entrei na sala rindo e falei assim, indeferiu me eliminar. Pedro, mas você está feliz? Eu falei, o tribunal vai reverter em 2 tempos. Fiz um agravo de 6 laudas. E a gente não vai ter tempo, claro que a gente já está até estendendo bastante, mas algumas coisas que a gente ensina a gente na faculdade, Sérgio, na prática a gente não pode levar a sério. Por exemplo, aquele silogismo bobo dos fatos, dos direitos, do direito e do requerimento, aquilo, na prática para mim aquilo não existe, você não tem como separar essas questões. Mas eu comecei com direito, 3 parágrafos de direito, depois eu fui falar do caso, depois eu fui falar das provas, 6 páginas. O parágrafo foi provido com os fundamentos que eu usei. Por quê? Porque eu tenho domínio daquele assunto. O juiz não sabe mais daquele assunto que eu não. Eu acompanho jurisprudência de saúde suplementar há 12 anos. O juiz julga aquele assunto e vários outros na vara dele. Não é possível que ele vai saber mais do que eu. Não vai saber. E do meu caso, eu vou saber mais do que ele. Quando ele escorregou na casca de banana, falando que eu não tinha levado um documento para o processo, que estava faltando prova XY, eu falei, checkmate. Eu vou resolver isso com ele no tribunal. 2 dias o tribunal reformou a decisão. Reformou não, né? Liminarmente concedeu o pedido que eu queria, que era o tratamento para o meu cliente. E idem num segundo processo que não vem ao caso. Mas é dominar aquilo, ter dominância sobre o assunto que você vai tratar. O Emanuel conhecia o processo, que ele foi fazer a sustentação oral no tribunal. Quando eu pego um caso, aquele processo não vai para o judiciário sem que eu conheça todos os detalhes. Porque é o detalhe que às vezes aparece na contestação, Sérgio, Perfeito. E que me faz perder o processo. Eu tenho que antecipar que aquele detalhe pode ser possível, ele pode nem vir a acontecer, mas eu preciso conversar com o meu cliente. O réu, será que ele não pode ter um outro elemento aqui que leve o juiz a uma conclusão diferente? E se ele tiver? Como que nós vamos trabalhar esse caso? Então é se antecipar, é não ter profundidade de pires, igual eu falei mais cedo, né? É se antecipar e ter conhecimento realmente com profundidade sobre aquele assunto. Porque senão, o juiz negou me eliminar, aí o advogado perde a noite de sono. Não pode ser assim. Você não vai sobreviver na profissão se você for assim. Ele indeferiu me eliminar. Você acha que eu dormi bem à noite? Muitíssimo bem. Deitei minha cabeça no travesseiro. 2 dias depois fui trabalhar no agravo, 6 páginas, que muitas vezes a gente quer escrever novela em petição, né? E
A atenção do jogador é o maior asset no aspecto do processo, é o maior ativo que você pode ter. Então não desperdice a atenção do seu jogador, né? Mas soube usar bem a atenção do meu jogador e ele deferiu o meu pedido com os fundamentos que eu levei para ele, né? Eu chamo isso de estar com a chuteira amarrada. Você está no banco de reserva, tem que aprender a aplaudir a vez do coleguinha, porque tem muito coleguinha que vai estar lá fazendo gol, e a gente tem que estar lá mesmo, aplaudindo. Às vezes é o seu momento de estar sentado. E posso te falar, eu tive muitas vezes sentado no banco de reserva. Muitas vezes. E eu sei quem me aplaudiu e eu sei quem eu estava aplaudindo quando foi a minha vez. Só que a minha chuteira no banco de reserva estava sempre amarrada. O técnico chegou, ele olhou assim e falou, ó, esse aí não tá com a chuteira amarrada não, então vem cá, vem, é urgente. E aí sempre estava eu lá. Eu chamo isso de estar com a chuteira amarrada. Agora, eu tô sempre com a chuteira amarrada. Então, Você isso está pronto para a oportunidade. Sempre pronto para a oportunidade. Isso é muito importante. Eu vi um rios engraçado esses dias, um jogador para entrar em campo e tava sem o meião. Aí tem um rios, ele tá lá esticando e tal, aí na hora que ele olha para baixo, ele vê que dá sem meião, ele volta para poder pegar para dentro do banco. O técnico olha e faz assim. É muito bom. Aí que a oportunidade já mandou outro lugar, né? E aí que pra a não perder oportunidade tempo. chama outro. Muito bom. E seja comercial, seja Vou achar esse tecnicamente. rios, que a gente vai ter que usar esse rios aí, né, para No nosso corte, favor, né? aqui. Emanuel, Vamos Pedro, encaminhando, né? meus queridos, pô, que papo delicioso. Acho que a gente tem que continuar esse papo agora presencial na faculdade. Eu acho que a gente tem que parar agora, conversar e ver o que nós vamos fazer com isso tudo que a gente fez até aqui. Porque eu acho que criamos um conteúdo muito bacana, temos condição de criar muito mais. Eu acho que a gente tem que investir nisso, porque vamos ver o desafio do Emanuel, mas eu acho que ele tem razão, vai ser muito, muito assistido, o pessoal vai gostar. Eu acho que a gente tinha que dar continuidade As nisso. pessoas são carentes dessas informações, né, Sim, Sérgio? não tenho dúvida. Não é Sem nem contar nós aqui aprendendo um com o outro, né, o tempo Sim, todo. Isso é Nem muito só bom. as pessoas são carentes, né? O Não, mercado está precisando dessas É informações. só a gente pensar em que circunstância nós conseguiríamos reunir, né, 3 advogados para falar de carreira para pessoas que almejam seguir essa carreira. Isso é muito difícil. top. Isso é muito top. Isso é muito bacana. É isso Com aí. certeza. Sérgio, eu abri e você fecha. Eu Deles fazer as considerações com finais. certeza. Eu vou fechar, mas antes de fechar, eu vou pedir ao Pedro e ao Manu para que digam aí alguma coisa que eles acham importante para passar para os alunos, alguma frase, alguma coisa de efeito. Eu vou começar então. Eu só vou reiterar o que eu já disse aqui ao longo da nossa conversa, e essa é uma frase muito característica minha, Sérgio. Ninguém atinge resultados extraordinários fazendo a média. Se você quer resultados extraordinários, não imagine que você vai conseguir fazendo o mesmo que as pessoas fazem. Você precisa estar disposto a fazer algo a mais, a entregar algo a mais, a abdicar, igual eu também comentei muitas vezes, de prazeres hedônicos da vida, né? E a vida da modernidade ela é cheia desses prazeres hedônicos. Você tem que ter cuidado com eles, saber manejá-los, né? Saber controlar a sua dopamina, a sua ansiedade, aproveitar cada momento da sua vida como se realmente fosse o último, né? Porque muitas vezes a vida não dá a segunda chance. E essa nossa profissão ela é maravilhosa. Ela cabe todo mundo aqui, ela dá oportunidade a todo mundo e ela recompensa quem faz além da média. Sem dúvida. Para terminar, eu vou fazer uma citação de Fernando Sabino em Um Encontro Marcado, que diz o seguinte: de tudo ficam 3 coisas: a certeza que estamos começando, a certeza que é preciso continuar e a certeza que podemos ser interrompidos antes de terminar. Gosto muito dessa frase, sempre tento terminar minhas explanações com alguma frase, e essa foi uma que eu achei muito pertinente para hoje. Muito obrigado, Daniel, pelo convite. Espero que as pessoas gostem aqui do que nós conversamos. Sérgio, mais do que parabéns pela iniciativa, pelo papo legal, pela recepção. Vocês estão de parabéns. E saibam que, além de um seguidor, vocês têm um fã a partir de agora. Não, aí não vale, porque nós somos seu fã também. Né? Muito obrigado. Eu gosto muito do Emanuel. Já não é a primeira vez que ele termina com as frases, as citações. Eu vou fazer uma citação de Ariano Suassuna, em sua homenagem, que eu inclusive coloquei no Instagram hoje. Acho muito legal. O otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Então, assim, excepcional. Com isso, eu deixo a palavra para o Sérgio para poder fazer aí os recados paroquiais. Vamos agradecer os nossos patrocinadores, Verovino, Tiago, Roberta, mandaram um vinho especial aí hoje, muito bom. Mabruk, comida árabe. Obrigado, Ana. Ótica Diniz. Ele deu a ênfase no Mabruk, ele falava Mabiruk. E aí tomou um puxão de orelha, aí teve que explicar que é um dialeto lá do sul, não sei o que, do livro, blá blá. Era Mabruk. Agora tá certo. Mabruk.
Óticas Diniz, muito obrigado aí. Inclusive, cadê os presentes dos nossos convidados? Cadê a produção? Vou pegar lá, Obrigado, produção. Produção maneira. Isso é um mimo. Um mimo aí das Óticas Diniz, nosso patrocinador. Muito obrigado. Kátia sempre manda aí para os nossos... Ô Dani, eu vou finalizar aqui agradecendo a presença deles, o papo foi maravilhoso, vamos ter que fazer outro, mas vou te pedir para falar das nossas redes, desses canais, que eu realmente não gravo isso não, cara. É isso aí, pessoal. A gente está no Instagram, tá? O _podcast _SA. No YouTube com o nosso vídeo tradicional, tudo que vocês estão vendo aqui está no YouTube e também no Spotify. Então no Spotify hoje é possível que você assista também em vídeo ou em áudio especificamente. Plataformas de outros agregadores como Google Podcast, Apple Podcast e Deezer. E no TikTok nós já temos o perfil lá, estamos precisando de dar uma movimentada. Então, isso é com você, né? Essa parte aí tecnológica é sua. Queridos, é isso aí, pessoal. Muitíssimo obrigado, valeu demais. Obrigado, vamos fazer outro Vamos rápido. sempre, vamos embora. Bom demais.